Enver explica a Bahar que seu vizinho acredita que ele se casou novamente depois de ficar viúvo e só querer parabenizá-los. Ele pede desculpas a Bahar por ter causado tudo isso e diz que seu vizinho também acha que eles vão ficar lá porque estão reformando a casa. Atis e Bahar começam a rir porque estão nervosos e não conseguem acreditar até onde as coisas chegaram. Bahar vai para o quarto e Sirin entra na cozinha. Ela pede ao pai para conversar um pouco, mas Enver diz que não. Sirin volta para seu quarto sem saber o que fazer, ela está com muita raiva. Poucas horas depois, os moradores de Enver chegam em casa e são recebidos por todos. Sirin também sai de seu quarto e sorridente senta-se na sala. Sarp também sai da sala, cumprimenta seus convidados e senta-se ao lado de Bahar. Eles devem fingir que são casados e têm uma família feliz. O vizinho de Enver diz-lhes que vieram parabenizá-los e desejar-lhes uma vida feliz como casal e como família. Sarp agradece e o vizinho pergunta há quanto tempo o pai das crianças morreu. Enver responde que há 5 anos. Sirin começa a rir e Atis vai até a cozinha trazer o que preparou. Um tempo depois, todos acompanham os vizinhos até a porta e se despedem deles. Ao fechar a porta, Atis diz ao marido que o que aconteceu foi uma pena. Enver manda Sirin ir para o quarto dela e diz a todos que não consegue acreditar que eles mentiram dessa maneira, embora na realidade ela não se importe. Não importa o que aconteça. O resto do mundo pensa que, desde que saibam a verdade como família, Atis só olha para o marido. No dia seguinte, Henry pergunta a Atis se ela sabe como está Seida. Atis responde que se sente um pouco melhor. Então ele caminha em direção a Bahar e avisa que Seida não veio trabalhar hoje, e ela também mandou uma mensagem para Enver dizendo que está doente, mas ele acha que ela está mentindo. Bahar diz a ela que pode tentar vê-la amanhã, mas é aniversário de Ali e Omer e você não sabe se deve comparecer, pois os filhos deles realmente querem ir. Atis diz a ele que parece que Viu não contou nada a Henry, já que ele está agindo normalmente. Bahar diz que Viu não tem motivos para fazer isso, já que agora tem o dinheiro que procurava. Atis responde que eles não saberão o que acontecerá quando o dinheiro acabar. Ao mesmo tempo, na mansão de Sua, ele e Peril estão na sala e Sua pergunta com raiva à filha porque ela pensou em convidar Bahar e Sarp para o aniversário de seus netos. Você não pensou no que eles vão contar às pessoas? Peril diz que eles podem contar a todos que tiveram problemas no casamento e agora estão morando separados. Isso é uma coisa normal. Sua pergunta se parece normal que Sarp mor com sua ex-mulher. Peril se levanta e deixa claro ao pai que Bahar é mãe de Nizam e Doruk, também filhos de Sarp, e ela não tem medo deles. É o aniversário de Ali e Omer. Bahar está preparando a filha que está muito animada e diz que quer que a mãe também fique muito bonita e bem maquiada. Atis diz a Bahar que gostaria de poder lhe dar um vestido bonito, mas ela não tem como. Ocorre a Nizam que sua mãe poderia usar um dos vestidos de sua tia Sirin, então ele sai correndo e pede a Sirin que empreste um de seus vestidos para sua mãe. Sirin responde que não são do mesmo tamanho, mas Enver concorda com a neta e lhe dá permissão para entrar no quarto de Sirin e escolher o vestido que deseja para a mãe. Enquanto isso, Peril organiza a festa com alguns amigos e avisa que Alp virá para a festa com a ex-mulher e os filhos. Seus amigos ficam confusos e perguntam por que ela não lhes contou tal coisa e se aquela mulher é mais bonita que ela. Peril responde que ela é apenas uma mulher normal e ela os convidou porque quer que todos os irmãos tenham um bom relacionamento. Ela explica que os dois decidiram se separar e que Alp não tem relacionamento com a ex-mulher. Seus amigos olham para ela incrédulos. Poucos minutos depois, Sarp, Bahar e as crianças chegam de táxi à mansão de Sua onde acontece a festa. Sarp e as crianças saem do carro e se viram para ver Bahar que está muito linda com um lindo vestido e muito bem maquiada e com o cabelo penteado. Os 4 entram na mansão e Sarp pede para Bahar continuar com as crianças enquanto ele conversa com Munir. Dentro da mansão, a amiga de Peril conta que está morrendo de vontade de ver a ex-mulher de Alp. Peril repete que ela é uma mulher comum. De repente, Bahar entra na festa com Doruk e todos olham para ela. Doruk corre até Peril, cumprimenta-a e dá-lhe um presente para os filhos. Peril fica tão surpreso quanto todos ao ver Bahar e leva Doruk até as outras crianças. Então Sarp entra com Nizam que também cumprimenta Peril e junto com seu pai vão brincar com seus irmãos. Peril percebe como seus convidados conversam enquanto veem Bahar, sem entender o que está acontecendo.
Sua percebe que a filha está triste e a chama para ficar ao seu lado. Bahar diz a Sarp que ela realmente se sente muito desconfortável naquele vestido e naquele lugar. Sarp pede que ele se concentre na felicidade das crianças. Bahar diz que é verdade, mas ela ainda se sente estranha. Todo mundo está olhando para ela e ela não gosta disso. Sarp, sorrindo, diz a ele que eles certamente estão morrendo de vontade de saber quem é aquela linda mulher. Um dos amigos de Peril se aproxima deles e os cumprimenta, mas Bahar prefere ir onde estão seus filhos. Peril entra novamente na festa e ouve como suas amigas dizem que não conseguem acreditar que Peril chamou Bahar de mulher comum. Parece que ela tem problemas de visão porque é uma mulher muito bonita e com certeza Alp voltou com ela. Deve ser esse o motivo porque Peril desapareceu há muito tempo e eles não a culpam. Porque Alp não para de olhar para Bahar e eles juram que nunca testemunharam Alp olhando para a amiga daquele jeito. Peril está tão zangada e cheia de raiva que olha para o telefone, pega-o e corre para a varanda. Ela quer enviar as fotos que tem de Sarp e Sirin. Sua tenta impedi-la, mas Peril consegue enviar as fotos e avisa ao pai que é tarde demais. Essas fotos estão no celular de Bahar agora. Sua entra na festa e vê que Bahar ainda não checou seu telefone. Ele se aproxima de Munir e conta o que Peril acabou de fazer. Então ele ordena que ele encontre o telefone de Bahar e apague as fotos. Munir pergunta por que eles queriam fazer isso e sua responde que está interessado em que Sarp e Bahar sejam felizes. Se sim, então eles podem fugir do caminho de Peril, mas se virem aquelas fotos isso não vai acontecer. Munir pede que Sarp se aproxime e informa o que está acontecendo. Todos saem para o pátio para continuar curtindo a festa. Bahar leva Doruk para trocar de roupa, mas Sarp os impede e pede a Bahar seu celular para discar para o dele, pois ele não consegue encontrá-lo. Doruk avisa ao pai que seu telefone está na mesa ao lado de Munir e o leva embora. Esse plano não deu certo. Sarp leva seu filho para trocar de roupa enquanto Munir fica de olho em Bahar. Evil visita Henry em seu apartamento. Os dois sentam na sala e ela avisa que precisa conversar com ele sobre algo urgente. Ela não vai mais morar na casa de Atice, nem precisa de ajuda com dinheiro. É apenas um aviso para que você não continue pagando o aluguel do quarto. Henry pergunta o que aconteceu, pois ela achava que estava feliz ali. Evil responde que Atice não a quer em sua casa porque ela ouviu um segredo em uma conversa privada. Henry pergunta se sua intenção agora é contar esse segredo a ele. Evil diz a ele que na verdade tem a ver com ele e ele acha que já sabe o que vai dizer. Henry se recusa a ouvi-la, pega suas coisas e sai correndo de casa. Evil o persegue, mas Henry entra no carro e vai embora. Ele se lembra de quando, na cidade, um dos vizinhos da mãe de Seida lhes contou que o filho de Seida estava no hospital com a avó. Ele então se lembra de quando Seida, chorando, disse a ele que não tinha escolha a não ser esconder o filho. Henry fica com raiva e continua dirigindo. Ao mesmo tempo, Seida olha as fotos do filho no telefone e recebe uma ligação. Ao atender, Seida pede que aquela pessoa a ajude a voltar a trabalhar na boate. Então ela desliga e derrama algumas lágrimas. Henry se defende no porto, desce do carro e, muito confuso, tenta respirar e pensar. Por outro lado, na festa de aniversário de Ali e Omer, Sua se aproxima de Bahar e diz que gostaria de se desculpar por seu comportamento em todas as situações que vivenciaram. Ele também agradece por ter ajudado Peril no dia em que ele tentou tirar sua vida. Bahar avisa que ele está bem e um dos funcionários traz um prato de comida para ele. Sua pede a Bahar que se sente e pendure sua bolsa atrás da cadeira. Bahar o faz e agradece. Sua vai até Munir e diz que agora que ela está distraída, ela deveria atender o telefone. Munir chega lentamente atrás da cadeira onde Bahar está e abre a bolsa sem que ela perceba, mas de repente Doruk retorna para Sarp e corre para sua mãe. Munir deve fechar a sacola novamente e sai balançando a cabeça para Sarp, Bahar com a sacola Doruk dentro da sacola e deixando-a agora ao seu lado impossível de alcançar. Enver abre a porta para Henry que o cumprimenta e pergunta se pode falar a sós com Atice. Enver pensa e responde que sim. Sirin sai do banheiro e também cumprimenta Henry que caminha em direção ao pátio e se aproxima de Atice. Enver diz a Sirin que espera que por causa dele Henry não tenha vindo se despedir de sua mãe e irmã do refeitório. Sirin se aproxima da porta para espiando a conversa. Henry cumprimenta Atice e diz que quer lhe perguntar algo. Embora ela ache que já sabe do que se trata, Atice fica nervosa e os dois se sentam.
Henry pergunta diretamente se o filho de Seida também é seu filho. Atice responde que sim, mas Seida nunca o mencionou como pai de Arda. Henry pergunta se o plano de Seida é que eles se casem ou que ele lhe dê dinheiro. Atice diz que percebe que ele não conhece bem Seida. Ela nunca quis que ele descobrisse. Enver entra no pátio e conta que ouviu o que Henry acabou de dizer. Então ela pede para ele sair de casa agora mesmo ou a amizade que eles têm pode acabar, já que ela não pode permitir que alguém se expresse eles mesmos gostam de Seida. Não importa o que aconteça. Se quiser saber mais sobre o assunto, terá que ir diretamente falar com ela. Henry se levanta e caminha em direção à saída da casa, mas Sirin está na sala e antes de sair ela o parabeniza por ter se tornado pai. Henry diz a ele que isso não vai mudar nada entre eles, mas Sirin diz que seria melhor ele pensar no filho agora e que eles abandonassem o relacionamento por enquanto. Henry promete que vai resolver o problema, mas Sirin avisa que ela não vai fingir que é madrasta do filho de Seida. Isso nunca vai acontecer. Henry garante que vai se arrepender da decisão e sai de casa. Atice e Enver entram na sala e Enver diz a Sirin que a culpa é dele por causar todo esse grande problema. Atice diz a ele que Henry iria descobrir de uma forma ou de outra. Sirin diz a eles que o que ela fez foi um favor porque ela se preocupa com a saúde do filho de Seida. Enver não acredita que sua filha se preocupe com ninguém, muito menos com Arda. O homem chateado deixa claro para Sirin que isso é algo que acaba de mudar a vida de Henry para sempre e ninguém tem o direito de encarar isso levianamente. Sirin não se importa com o que o pai está dizendo. Ela diz à mãe que Henry com certeza está indo agora para a casa de Seida exigir uma explicação. Atice sabe que ela tem razão e pega o telefone para ligar para Seida, mas Sirin avisa intervir, pois tem que conversar e encontrar uma solução. Sirin vai para seu quarto e Atice se senta ao lado de Enver que trabalha em sua máquina de costura. Ele pergunta por que ela está tão brava. Atice responde que Sirin realmente não se importa com o que acontece com Henry. Enver pergunta se é verdade que sua filha nunca se interessou por ele. Parece que ela os enganou, alegando que ela amava ele. Atice diz que o que mais teme é que Sirin pense em se envolver novamente com Sarp. Se assim fosse, destruiria completamente a família. Enver promete que não vai deixar isso acontecer e está muito preocupado. Bahar coloca os filhos dos casacos e eles se preparam para ir embora, já que a festa acabou. Sarp se aproxima de Peril e diz a ela que achava que ela não queria mais machucá-los, mas aparentemente ela é na verdade uma mulher má. Ela nunca o perdoará por ter enviado aquelas fotografias para Bahar. Sarp com raiva diz a ela que nunca a amou nem um pouco, ele tentou, mas era impossível e agora menos ainda sabendo que ela é uma pessoa tão egoísta e má. Peril fica sem palavras e Sarp se afasta dela. Bahar e os filhos se despedem de Ali. Homer e Peril e avisam que também são convidados para sua casa quando quiserem. Peril tenta sorrir e se despede deles. Aí ela entra em casa furiosa. Sarp, Bahar e as crianças pegam um táxi de volta para casa e Doruk diz que gostaria que eles também trouxessem tudo que ela gostou hoje para sua festa. Ela quer porque sua tia é Sirin. Ela disse a ela que o pai dela ele tem muito dinheiro. Bahar pede que ele não diga essas coisas e Sarp permanece em silêncio. Enver recebe uma grande quantidade de tecido para trabalhar na grande encomenda de camisas que recebeu de um conhecido de Arif. Atice diz que gostaria de ajudá-lo, mas não teria tempo de limpar a casa ou fazer as empanadas. Enver diz a ele que Sirin pode ajudar, fazer uma camisa não é complicado e pelo menos ela poderia ajudá-lo cortando o tecido. Enver olha para Atice e também diz que ela está pensando e agora sabe muito bem o que fazer com o dinheiro que Sirin tem no banco. Nesse momento, Bahar e sua família chegam em casa, todos os acolhem e ela pede aos filhos que vão trocar de roupa. Sarp fica olhando para a bolsa de Bahar e pede que ela converse um pouco. Bahar diz que está tudo bem, mas primeiro ela irá para o quarto para ficar um pouco mais confortável. Sarp entra na cozinha onde também está Sirin, não hesita em contar a ela o que está acontecendo, que Peril enviou as fotos de onde estão os dois e Bahar não demorará muito para vê-las. Se isso acontecer, ele jura que não pensará duas vezes antes de matá-la. Sirin diz que a culpa não é dele, mas de Peril. Sarp pega o braço dela e diz com raiva que foi ela quem tirou aquelas fotos, então a culpa é dela. Ele diz que vai contar a Bahar que foi ela quem tirou e quando ele voltar não quer vê-la lá. Sirin sorrindo pede que ela não se preocupe, pois você não perderá o show por nenhum motivo. Bahar sai do quarto e avisa a todos que não consegue encontrar seu telefone.
Talvez o tenha deixado no táxi. Atice liga, mas não obtém resposta. Sarp liga para Peril e pergunta se alguém encontrou o celular de Bahar em sua casa. Peril diz que não e desliga. Vemos que o telefone de Bahar está em sua mesa com a chamada de Atice. Bahar pede a Sarp para sair para conversar, já que ele pediu. Bahar e Sarp saem para passear. Ela pergunta qual era o assunto sério que ele queria conversar com ela. Sarp pensa e diz que só queria contar que já encontrou um emprego. Estará na loja onde trabalhou anos atrás. Bahar pergunta por que ele achava que já tinha outro emprego. Sarp confessa que não tem mais e não tem casa, dinheiro ou carro. Esse era o plano de Nezir e a única condição para libertá-los. Sarp conta que decidiu desistir de tudo pela família. Todas as coisas que ele tinha foram devolvidas à sua. Surpreso, Bahar pergunta o que vai acontecer agora. Sarp responde que não pode fazer nada além de começar do zero. Antes ele pensava que o dinheiro era o mais importante, mas agora ele entendeu que existem coisas mais valiosas, coisas que precisam ser cuidadas ou ele pode perdê-las. Bahar olha para ele e o convida para tomar chá em um café próximo. Chegando lá, Bahar diz a Sarp que tem que conversar com ele sobre algo muito importante, tem que avisar aos filhos que eles vão voltar à vida anterior e retomar a rotina que tinham. Sarp pergunta se os três vão partir juntos como se ele não fosse importante. Bahar diz que pode vê-los e visitá-los quando quiser. Além disso, você pode ficar com ele quando tiver um lugar para morar. Ela diz a ele que precisa que os dois digam isso às crianças, para que entendam que concordam e estão apoiando um ao outro. Sarp pede que ele mora onde quiser, exceto no mesmo apartamento onde estavam. Bahar pergunta se ela está dizendo isso por Arif e Sarp responde que sim. Bahar diz que isso não importa mais, é um assunto que está encerrado, porque não há e não haverá mais nada entre ela e Arif. Sarp sorrindo diz a ele que finalmente entendeu que esse homem é um lixo. Bahar com raiva ordena que ela não se refira a ele dessa forma. É um bom nome e se eles terminaram é porque ela não pode ter um relacionamento agora. Ela só quer pensar nos filhos. Ela pergunta a Sarp por que ele está rindo e deixa claro para ele não ter muitas esperanças. Ela havia esquecido como ele era. Ela se levanta e Sarp sorridente vai atrás dela e pergunta se ela esqueceu que ele sempre brincava. Ele cantava muitas músicas para ela. Bahar diz a ele que a única coisa que ele não consegue esquecer é que tem outras obrigações e que é casado. Sarp recebe uma ligação de Peril, que me informa que encontraram o telefone de Bahar e Munir irá atendê-lo. Sarp agradece e desliga. Bahar diz que por enquanto ele tem que pensar em como vai celebrar a cerimônia de circuncisão de Doruk no fim de semana, ver como ele a organiza com sua mãe. Ela também pergunta a Sarp onde ele ficará quando eles voltarem para seu apartamento e Sarp responde que encontrará um lugar. Eles voltam para casa. Seida conhece Arif e pergunta se ele conversou com Bahar. Arif responde um pouco seriamente que sim e o relacionamento deles termina. Eles não serão mais um casal porque aparentemente ela voltou para o marido. Seida pergunta se ela mesma confirmou e Arif responde que ela não disse isso com clareza, mas sabia quando disse que seus filhos e seu bem-estar estavam em primeiro lugar. A única coisa que ela pode deduzir é que decidiu se casar novamente com ele. Seida com raiva pergunta se ele não fará nada a respeito, deixe escapar e pronto. Arif responde que sim e continua seu caminho, mas Seida o impede e pede que não se preocupe. Os dois conhecem muito bem Bahar e sabem que ela não voltaria para Sarp. Ela pede que ele permaneça forte e não desista. Eu deveria continuar lutando por ela. Nesse momento, Seida vê Henry chegar em seu carro e pede nervosamente a Arif que não o deixe entrar no prédio e invente qualquer desculpa. Ela corre de volta para seu apartamento. Por outro lado, Atice aproxima-se do marido e pergunta-lhe o que lhe ia contar sobre o dinheiro que Sirin tem no banco. Enver diz-lhe que pensava que com esse dinheiro poderiam pagar a Sarp o que lhe devem. Sirin pegou o dinheiro que Sarp enviou para Bahar e a coisa certa a fazer é pagá-lo. Ela tirará esse dinheiro do banco e eles terão uma dívida a menos. Atice diz que Sarp não precisa do dinheiro de qualquer maneira, mas Enver diz a ele que isso não importa e que eles vão pagar de qualquer maneira. Além disso, Sirin deve compreender que o que faz tem consequências. Que está bem. Henry bate na porta do apartamento de Seida e pede que ela abra, pois eles precisam conversar sério. Seida, muito nervosa, não sabe o que fazer enquanto Henry continua batendo na porta com insistência.
Ela finalmente decide abri-lo e pergunta o que ele precisa. Henry pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo muito urgente. Seida permite que ela entre os dois vão para a sala onde Henry olha várias fotos que Seida tem de Arda. Ele pergunta se há algo que ela queira lhe contar e ela diz que não. Henry decide perguntar diretamente se Arda é seu filho. Ele pede que ela não conte mentiras, pois já conversou com Atice, que confirmou tudo. Seida diz a ele que ele está errado, ela nem sabe quem é o pai de Arda porque já esteve com muitos homens. Henry diz a ele que não sabe o que está tramando ou quais intenções tem com esse assunto. Não parece coincidência ela ter encontrado a cafeteria dele. Ela estava procurando trabalho e não encontrou outro lugar, ela deve estar seguindo ele e já planejou tudo. Ele pergunta se até mesmo Bahar faz parte do plano deles. Seida, cheia de raiva, o empurra e grita para ele ir embora. Seida, chorando, diz que Arda é seu filho e será ela quem cuidará dele até o dia em que ele morrer. Ela nunca pensou em ser sua esposa ou em ter uma vida com ele. Ela manda ele sair agora mesmo ou ele vai começar a gritar. Henry fica frustrado, mas não tem escolha a não ser sair do apartamento. Ele fica alguns minutos em frente à porta e depois sai. Seida deita no sofá e chora incontrolavelmente. Sarp e Bahar voltam após a conversa que tiveram. Nizam pede ao pai para entrar na sala com eles e Bahar pergunta aos pais o que estão fazendo. Atice diz a ele que estão organizando tudo para um pedido de camisas que Enver tem e Bahar diz a eles que ele os ajudará. Enver lhe dá a notícia de que agora ficará no quarto que Ivy ocupou e não quer ouvir nenhuma objeção. Bahar diz a ele que planeja voltar para casa sozinha com os filhos e Sarp procurará um lugar para morar. Enver diz que está bem e pede a Atice que ligue para Sirin para ajudá-los, pois não quer que ela fique deitada sem fazer nada. Atice entra no quarto de Sirin e a encontra se exercitando. Sirin diz a ele que esta é a sua maneira de eliminar o estresse e a raiva reprimida. Atice ordena que ele pare e saia para ajudar seu pai, talvez assim ele também consiga eliminar sua raiva e trabalhar ao mesmo tempo. Ela também lhe dá a notícia de que Bahar e as crianças irão embora em breve. Sirin sai para a oficina onde todos estão trabalhando e Atice lhe dá uma tarefa para fazer. Sirin pergunta a Bahar como foi a festa. Ela ficou preocupada com ela, mas a parabeniza por ter ido até a casa da mulher por quem ele foi abandonado. Enver grita para ela calar a boca e ela fica sentada sem abrir a boca. Sarp sai para a cozinha e sem ninguém vê-lo liga para Munir e pede para ele se encontrar amanhã, pois precisa do celular de Bahar. Munir diz que está bem e que lhe enviará o local onde se encontrarão. Sarp desliga a ligação. Bahar entra na cozinha, bebe um pouco de água e avisa Sarp que é hora de conversar com os filhos. Os dois vão até a sala e avisam aos filhos que vão conversar sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Bahar avisa que é hora de voltar para casa e Nizam pergunta se seu pai irá com eles. Bahar responde que não, mas Doruk diz que seu pai pode morar com eles e se não, é melhor que fiquem mais tempo na casa dos avós para que todos possam morar juntos. Bahar diz a eles que não se trata disso, é hora de voltar para casa e para a antiga rotina. Nizam diz à mãe que ela é a única que não quer que o pai mora com eles e que quer que eles se separem. Então ele olha para Sarp e pergunta se ele prefere ir com os outros filhos e abandoná-los novamente. Sarp diz que não se trata dos filhos, às vezes os pais decidem que querem viver separados e tornar-se bons amigos. Além disso, não podem esquecer que sempre serão seus pais, mesmo que não morem juntos, ele os visitará diariamente. Nizam começa a chorar e todos se abraçam. Horas depois, Bahar, Atice e Sirin ainda trabalham na oficina. Enver foi dormir porque estava exausto. Sarp entra na oficina e pergunta se pode ajudá-los. Bahar responde que sim e sabe que é bom nisso. Ela faz Sarp ocupar o lugar que Sirin ocupava e explica o que deve fazer. Os dois trabalham juntos até tarde da noite e se apoiam enquanto sorriem. No dia seguinte, Enver acorda e vai até a oficina onde encontra Sarp trabalhando. Ele não dormiu e trabalhou a noite toda. Enver agradece por seu esforço e se senta na frente de Sarp. Ele diz a ela que queria contar algo sobre o dinheiro que havia deixado para Bahar. Na verdade, eles querem devolver. Antes que Sarp possa falar, Bahar entra na oficina e o cumprimenta. Sarp pergunta por que ela não aceitou o dinheiro que lhes enviou recentemente, mas Bahar responde que não sabe o que ela quer dizer. Enver diz a ele que explicará tudo para ela.
Ele diz a Bahar que Sarp uma vez veio até sua casa deixar-lhes um presente, uma grande quantia em dinheiro para ela. Atice decidiu aceitar isso como uma compensação por tudo o que passaram, porém Sirin descobriu o dinheiro e foi às compras com ele. Bahar começa a rir ao dizer que aparentemente a maldade de Sirin é infinita. Enver deixa claro que decidiram pagar cada centavo a Sarp e irão ao banco devolvê-lo. Sarp e Bahar discutem entre si, porque nenhum deles quer o dinheiro e você prefere que o outro tenha. Atice entra na oficina e diz a Bahar que ele deveria aceitar, já que Sarp não precisa deles. Sarp diz a eles que com esse dinheiro pagará a festa de Doruk e comprará a máquina de lavar louça. Bahar concorda. Seida acorda no sofá e ouve uma batida na porta. Quando ela abre, Arif diz que estava preocupado porque ela sempre sai de casa mais cedo e ele não a viu hoje. Seida apenas avisa que não voltará a trabalhar no refeitório e fecha a porta. Ao mesmo tempo, Bahar e Atice estão a caminho do refeitório. Atice conta à filha que não sabe se Seida irá trabalhar, pois Henry descobriu a verdade sobre Arda. Ela foi até a casa dele e o viu realmente arrasado com isso. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir e Atice responde que depois de sair de casa acha que foi procurar Seida. Os dois chegam ao refeitório e cumprimentam Henry, que avisa que Seida não veio. Bahar fica preocupado e diz que irá vê-la depois do trabalho. Sarp encontra Munir em seu carro, que lhe pergunta como têm sido seus novos dias. Sarp diz a ele que está aprendendo a ser Sarp Sesmele novamente e ele acha isso incrível. Ele pode estar com os filhos, leva-os à escola e cuida deles, é uma vida simples e normal, e também é próximo da mulher que ama, embora ela não o perdoe. Munir diz que está feliz em ouvir isso e entrega o telefone de Bahar. Munir conta que quando recebeu o celular as fotos já estavam deletadas. É estranho porque Peril disse que o encontraram atrás do sofá, mas quando perguntou aos funcionários, eles negaram ter encontrado um telefone. Sarp sorri e Munir diz que os dois sabem que quem fez tudo isso foi Peril. Munir também agradece a Sarp pelo dinheiro que lhe deu. Sarp diz que merece por tê-lo ajudado tantas vezes e lhe pede um último favor, para ajudá-lo a encontrar uma casa para morar. Munir diz que tudo bem. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podem conversar sobre Seida. Ele diz que sim. Bahar conta que o fato de ela tê-lo convidado para trabalhar naquela cafeteria e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nenhum dos dois planejou nada. De repente, Sarp entra e os cumprimenta, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar louça que vão comprar. Henry dá permissão a Bahar e ela vai buscar sua bolsa. Henry encara Sarp. Bahar e Sarp se despedem de Henry e saem do refeitório. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podemos conversar sobre Seida. Ele diz sim. Bahar diz que o fato de ela o ter convidado para trabalhar no refeitório e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nada a ver com dois planos. De repente, Sarp chega e avisa, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar que ela vai comprar. Ele dá permissão para Bahar e ela vai procurar sua bolsa. Henry ainda Sarp. Bahar e Sarp se despede de Henry e sai do refeitório. Bahar e Sarp caminham juntos e Bahar avisa que a festa de Doruk será no próximo fim de semana e pede para ele não gastar todo o dinheiro com as coisas que o menino pede. Sarp diz que está tudo bem. Bahar para por um momento e diz a Sarp que não pode continuar fazendo isso, continuar tratando mal toda vez que estão juntos. Ele sabe muito bem tudo o que passou e que nem tudo o que aconteceu é culpa dele. Sarp pergunta qual é o problema e Bahar responde que ela tem dificuldade em entender a maneira como ele agiu anos atrás. Se ela estivesse no lugar dele, ela acredita que teria voltado para sua família a todo custo e falado com a polícia. Ela entende que não conseguiu por causa do problema com o filho de Nezir, mas eles poderiam até ter fugido juntos. Bahar diz que entende que ele teve que enfrentar muitos problemas ao mesmo tempo, mas é difícil para ela parar de pensar dessa forma e ela não acha que pode perdoá-lo completamente porque ele mesmo poderia ter mudado o curso de tudo. Sarp começa a chorar. Bahar diz que também não pode perdoá-lo por ter notado outra pessoa e constituído família em tão pouco tempo. Isso é algo que ela não seria capaz de fazer em seu lugar e ainda por cima o que aconteceu com Sirin piora tudo. Sarp diz a ele que nada aconteceu com Sirin, mas Bahar começa a chorar e diz que a única coisa que ela pode dizer é que se sente muito magoada por dentro e não consegue perdoá-lo. Eu gostaria de poder, mas não faço isso e é por isso que eles continuarão como estão agora.
Sarp não diz nada e apenas a abraça com força. Bahar diz a ele que eles continuarão a amar Nizam e Doruk como seus pais. Como maridos ele não o perdoa, mas como pai ele o fará. Os dois se abraçam novamente enquanto choram e relembram os lindos momentos que compartilharam juntos. Sirin chega em casa e entrega a Enver um envelope com todo o dinheiro que tinha no banco. Ela vai para seu quarto e Enver fica aliviado por ter aquele dinheiro em mãos. Poucas horas depois, Sarp volta da escola com os filhos. Ele pergunta o que eles fizeram na escola, mas Nizam infelizmente não responde nada. Doruk, por sua vez, apenas responde que chorou um pouco porque não irá com eles para sua casa nem morarão juntos. Sarp diz a ele que eles podem passar um tempo juntos quando visitarem em sua casa. Eles terão até seu próprio quarto. Nizam diz a ele que eles não precisam de outro quarto, mas sim de seu pai. Sarp diz que eles nunca sentirão falta do pai. Poderão vê-lo quando saírem da escola e ele promete que irá visitá-los diariamente. As crianças sorriem e o abraçam. Sarp também dá a boa notícia de que sábado será a festa da circuncisão de Doruk e o menino está muito feliz. Batem na porta da casa. Enver abre e Sarp pede que Nizam entre enquanto ele vai ao mercado com Doruk comprar algumas coisas. Enver conta à neta que tem uma grande surpresa. Os dois vão até a cozinha e Nizam sorri ao ver que compraram uma máquina de lavar louça nova. Junto com Enver lavam a louça pela primeira vez e ao ver o resultado o avô e a neta se abraçam e sorriem. Por outro lado, Bahar chega ao bairro de Arif para visitar Seida. Ela vê que Yusuf está atendendo no refeitório, que ao vê-la avisa que Arif está no apartamento, mas ela não deveria procurá-lo e deixá-lo sozinho, pois ele lhe causou muitos problemas. Bahar o ignora e entra no prédio. Ao passar em frente ao apartamento de Arif, a porta se abre e os dois se cumprimentam. Arif avisa Bahar que se ele veio procurar Seida, ela não está porque está ensaiando na boate. Arif sai do prédio em direção ao refeitório e ao ver Bahar saindo do prédio e caminhando na frente de sua empresa não consegue deixar de lembrar da primeira vez que os dois dançaram juntos e de como estavam felizes. Bahar continua seu caminho. Nesse momento vemos que Munir desce do carro na mesma rua e caminha em direção à cafeteria, onde pergunta a um dos clientes se conhece alguma casa que esteja para alugar naquela rua. Yusuf pede que ele entre e converse com seu filho. Munir informa Arif que está procurando um apartamento para um amigo seu que às vezes estará com os filhos. Arif sai do refeitório e olha para um dos apartamentos de seu prédio. Ele diz que eles têm um apartamento que está desocupado e se quiser pode mostrar para ela. Yusuf se oferece para fazer isso e pede a Arif que vá buscar as chaves. Quando Arif os entrega a ele, ele pergunta a Munir se eles se viram em outro lugar, pois seu rosto lhe parece familiar. Munir diz não e vai com Yusuf ver o apartamento. Ao abrir a porta, Munir percebe que o lugar é horrível e está em péssimo estado. Ele tira algumas fotos para mostrar ao amigo e diz que mais tarde lhe contará sua decisão. Seida está chegando em seu apartamento e ouve vozes vindas de cima. Ela não consegue ver quem está visitando o local e vai até a janela ver quem é e só vê Munir por trás. Ele se despede de Arif e Yusuf e vai embora. Seida recebe uma ligação de Bahar e atende. Bahar diz que estava preocupada com ela e queria saber se ela está bem. Seida responde que sim e avisa que já voltou. Bahar diz que ela já está por perto e que ele pode visitá-la se quiser. Seida aceita e diz que está esperando por ela. Arif está sentado ao lado de seu pai e recebe uma ligação de Kisme e vai falar com ela. Bahar chega de volta ao bairro e quando Yusuf a vê ele caminha atrás dela e informa que a partir de agora ela terá que pagar o aluguel para ele e não para Arif. Bahar responde que não há problema. Yusuf fica bravo com Bahar e diz para ele não pensar em incomodar o filho novamente, pois assim que se separaram ele encontrou a mulher perfeita. Agora ela está com outra pessoa, é advogada, uma mulher linda e bem preparada. Bahar pergunta se ela está se referindo a Kisme, porque lhe parece estranho porque há poucos dias ela ligou para o irmão Arif, e Yusuf fica surpreso. Bahar chega ao apartamento de Seida, ela abre e a cumprimenta seriamente, mas alguns segundos depois ele começa a rir e abraça. A loira diz que não pode ficar brava com a amiga. Bahar entra para conversar. Na cozinha, Seida avisa a Bahar que eles terão novos vizinhos e espera que não sejam pessoas desagradáveis. Bahar ouve a notícia de que amanhã eles voltarão ao prédio. Seida pergunta com quem ela voltará e Bahar responde que só ela e os filhos. Ela morava com Sarp apenas temporariamente e pelo bem dos filhos.
Munir está com Sarp e mostra as fotos que tirou do apartamento. Sarp diz que é um lugar horrível, mas fica perto das crianças. Munir informa que até fica no mesmo prédio, mas o local é um depósito de lixo. Sarp sorrindo diz que não, quanto mais próximo ele estiver de sua família, melhor. No entanto, ele não acredita que quando o proprietário do prédio vir concordará em alugá-lo para ele. Munir diz que o dono é o pai de Arif e ele é um homem que adora dinheiro, então não acha que haverá problema. Sarp diz que será melhor assinarem um contrato para evitar que Arif convença seu pai a tirá-lo de lá e ele pagará 6 meses adiantado. Munir avisa que ninguém mais sabe de sua mudança, porque até Bahar pode objeto. Sarp diz que tem razão e vai esperar até ter tudo pronto. A renda é um fato. Bahar ouve Seida dizer que não foi trabalhar porque discutiu com Henry. Ele veio à casa dela com raiva e disse coisas que a magoaram muito. Ela acredita que tudo foi um plano dela para irritá-lo. Bahar, surpreso, diz que isso não pode ser, pois ele deveria conhecê-la bem. Seida diz que não é verdade, ele a conheceu quando ela era menina, mas talvez ela tenha mudado por causa dele depois de trabalhar em uma boate. Bahar pergunta o que ela fará agora. Seida responde que voltará ao clube. Ela deve mandar dinheiro para o filho e não acha que conseguirá continuar lidando com Henry. Bahar abraça a amiga e diz que sabe que sempre fará o melhor para o filho, desde que todos sejam juntos eles poderão progredir e apoiar um ao outro. Seida sorri e agradece por ter voltado, pois todos são sua família e não há mais ninguém para apoiá-la e estar com ela nos piores momentos. Poucos minutos depois, os dois saem do prédio e passam em frente ao refeitório de Arif. Seida pergunta à amiga se ela terminou com ele para voltar para Sarp. Bahar responde que ela não escolheu ninguém, quer ficar sozinha e ninguém pode exigir que ela tenha um homem em sua vida. Ela cuida de sua família sozinha desde que seus filhos eram bebês. Agora ele não precisa da ajuda de ninguém. Seida pergunta se ela passará o resto da vida sozinha. Bahar diz que mesmo que eu quisesse não imagina estar com Sarp, não conseguiria nem abraçá-lo sem pensar em Peril e Sirin e se as coisas fossem assim não haveria paz na casa deles. Seida pergunta o que há de errado com Arif. Bahar responde que nada é um homem muito gentil, mas não é seu destino ficarem juntos. Ela conta um segredo à amiga. Ela certamente ficaria feliz com Arif se Sarp não tivesse aparecido. Agora ela não pode separar seus filhos do pai e se ela se casasse com Arif, seus filhos o culpariam por causar a separação dela e de Sarp. Eles o odiariam para sempre. Bahar diz que tudo o que ele pensa agora é trabalhar duro para criar seus filhos e ensiná-los a serem boas pessoas. Seida olha para ela e diz que se fosse ela estaria com Arif, porque os filhos só crescem felizes com uma mãe feliz. Bahar apenas pensa e rapidamente conta a Seida que se lembra que no caminho para casa conheceu a esposa do dono da loja de vestidos de noiva onde Yelis trabalhava. Bahar pediu desculpas pelos danos causados à sua loja, mas a mulher disse a ele que não houve problema já que Seida pagou tudo. A loira diz a Bahar que isso não é verdade. Bahar pega seu ônibus e Seida fica se perguntando quem pagou sua dívida. Arif está no refeitório e Seida volta acompanhando Bahar para pegar o ônibus. Ela entra e eu pergunto por que os donos da loja que ela destruiu afirmam que ela já pagou por todos os danos. Yusuf está atrás de Seida e pede ao filho que lhe responda. Arif diz que colocou o dinheiro e pode pagar a dívida com ele agora. Yusuf, irritado, diz que agora entende por que estava tão ansioso para vender seu carro, usou esse dinheiro para pagar a dívida de Seida. Bahar não bastava e agora também cuida das mulheres do bairro. Seida exige com raiva que Yusuf a respeite. Ele sai correndo do refeitório, mas Seida o persegue e bate nele enquanto exige respeito. Então ela volta para Arif e pergunta se o que seu pai disse é verdade. Arif responde que de qualquer maneira o carro era dele e que foi sua decisão vendê-lo e fazer o que quisesse com o dinheiro. Seida se acalma e pede que ele conte a verdade sobre o motivo pelo qual vendeu o carro. Arif confessa que sabia que ela não poderia pagar aquele homem e que ele a colocaria na prisão, então ele só queria ajudá-la. Seida chora, pega as chaves e volta para seu apartamento. Ela começa a sorrir, conta em uma das fotos do filho que não está sozinha e finalmente pega uma tesoura e corta o cabelo dele. Seu visual mudou completamente e ela se sente muito melhor. À noite, todos estão jantando na casa de Atice. As crianças pedem aos avós que as visitem em casa, pois amanhã regressarão ao apartamento.
Sirin pergunta a Sarp onde ele vai ficar e ele responde que por enquanto em um hotel, enquanto se muda para um novo local que alugou. Sirin pergunta para onde ele vai e Sarp responde que é um lugar perto de Bahar. As crianças ficam felizes ao ouvi-lo dizer que quando ele estiver lá sempre os levará para a escola. Eles se abraçam. Sirin pede que ela o ajude na mudança. Ela está disponível para tudo o que ele precisar. Sarp diz a ela que não é necessário e em ver lembra a filha que ela deve ajudá-la com as camisas. Embora já tenham pago Sarp, ainda tem uma dívida com sua. Bahar pergunta a que dívida eles estão se referindo, mas Atice pede que esqueçam e mudem de assunto. Sirin continua perguntando insistentemente a Sarp onde ele vai morar, se é uma casa, um dormitório ou uma residência. E ainda diz que deve ser um lugar lindo, já que ele é milionário. Sarp diz que é um apartamento comum. As crianças perguntam se o local tem jogos para elas, mas Sarp, um pouco triste, responde que não, ainda pode levá-las à praia para nadar no verão. Nizam e Doruk também pedem ao pai para acampar quando puderem, embora Bahar não goste porque o assusta. Sarp diz que é uma boa ideia e que os três podem ir então. Sirin intervém dizendo que poderia acompanhá-los. Ela fica falando insinuações enquanto tenta flertar com Sarp. Bahar não aguenta e pede aos filhos que vão para a sala porque terão uma conversa só para adultos. Ela fecha a porta da cozinha e se senta. Bahar diz a eles que falarão sobre o assunto com todos os detalhes e sinceridade, mas primeiro Sarp tem algo para lhes contar. Sarp confessa-lhes que já não é um homem milionário, não tem um tostão, largou tudo para se libertar dos seus problemas e poder continuar a vida que deixou desde o dia do acidente, embora só ligue para foi um acidente para não incomodar o Sirin, porque todos sabem que não foi assim. Sarp pede a Sirin que se lembre da noite em que arruinou toda a sua vida. Bahar o apoia e deixa claro que está cansada das mentiras. Eles vão conversar sobre o que realmente aconteceu. Porém, ela gostaria de saber antes de tudo qual é a verdadeira relação entre Sirin e sua. Ela sabe que Sarp a encontrou em sua casa quando a procurou para doação de medula óssea e ela não entende o porquê. Sirin diz que ela é uma mulher jovem e solteira, pode fazer o que quiser e não tem vergonha de nada. Ela diz a eles que era amante de sua. Bahar surpreso pergunta a Atice se isso é verdade e Atice diz que sim, mas eles terminaram. Sua deu joias muito caras para Sirin e elas vendeu. Agora que pagaram sua dívida com Sarp, eles devem pagar aquele homem também. Enver diz que é verdade e os três trabalharão para pagar. Bahar com raiva diz a sua irmã que ela não tem o direito de incomodar seus pais dessa forma ou fazê-los passar por tudo isso. Sirin diz que ela pensa o mesmo dela, está cansada de sempre incomodá-los trazendo à tona questões do passado, mas se é sobre isso que ela quer falar esta noite, então ela lhe dará o prazer de contar a ela tudo o que ela quer. Bahar diz que irá ao quintal conversar com Sirin e Sarp, não envolverá mais os pais. Arif está jantando com o pai que lhe diz que o homem que alugou o apartamento quer assinar um contrato para evitar problemas e que o farão amanhã. Yusuf então pergunta se ele acha que seria uma boa ideia fazer isso com a ajuda de um advogado e se talvez Kisme gostaria de ajudá-los. Arif diz que Kisme tem negócios mais importantes para resolver do que incomodá-la por causa de um simples contrato. Yusuf pergunta ao filho se ele sabe alguma coisa sobre a família de Kisme, se ele tem um sobrenome bom e conhecido. Arif responde que o pai de Kisme morreu e sua mãe tem Alzheimer. Yusuf pergunta como o pai morreu, quantos anos ele tem e se tem irmãos. Arif responde que seu pai morreu antes dela nascer. Ela é aproximadamente 4 anos mais nova que ele e se ele tem um meio-irmão que ainda não conhece. Yusuf fica pensando. Por outro lado, vemos que Seida chega com muita coragem ao refeitório de Henry e entra, cumprimenta-o e pede-lhe que converse um pouco. Henry surpreso ao vê-la também a cumprimenta e pede que ela se sente. Ela conta a ele que no dia em que ele foi vê-los os dois estavam muito chateados e ela não conseguiu contar a ele todas as coisas que eram necessárias. Seida deixa claro para ele que não é a mesma mulher que ele conheceu. Muitas vezes as pessoas associam os outros a coisas desagradáveis. No caso dela, ao trabalho no clube, ela diz que não poderia contar a ele sobre Arda porque ela pensei que ele só pensaria coisas ruins sobre ela. Henry diz que talvez ele não tivesse pensado assim se tivesse contado desde o início. Seida esclarece que sua percepção é diferente. Na última vez que se falaram ele disse a ela que ela só queria se aproveitar dele como pai e que só lhe pediria dinheiro. Não é assim. A única coisa que ela quer é que eu a conheça como a Seida de muitos anos atrás e não pense mal dela.
Ela não quer que ninguém pense nela como desagradável e quer se curar. Porém, quando Henry não obtém resposta e apenas olha para ela, Seida derrama algumas lágrimas e diz que não precisa dizer mais nada. Ela pega sua bolsa e sai do refeitório. No pátio da casa de Atice todos estão reunidos para conversar e Bahar pede que falem a verdade. A primeira coisa que ela pergunta é onde Sarp e Sirin se conheceram. A maluca ondulada responde que estava esperando um ônibus onde conversaram por horas sem parar. Sarp garante a Bahar que não se lembra dele e que para ele ela era apenas mais uma estranha. Ele nunca o viu com os mesmos olhos com que sempre viu Bahar. Sirin começa a rir. Sarp pergunta qual o motivo de sua risada. Ele se atreve a fazê-lo depois de arruinar a vida de tantas pessoas. Sirin pergunta se ele também não se lembra de todas as outras vezes em que se viram. Era ele quem estava procurando por ela. Sarp tenta explicar a Bahar que tudo que sua irmã diz é mentira. Sirin aceita que naquela época ela era apenas uma menina que se interessava pelo cunhado e por isso o procurava. Ele então pergunta a Sarp se ele esqueceu todas as tardes que passaram juntos em sua loja. Sarp diz que ela iria até a barraca dele e ele ajudaria porque ela parecia se interessar muito pelos acampamentos como qualquer jovem. Um dia ele até deixou claro para ela que era um homem casado e que não era uma boa ideia para ela voltar para sua tenda. Nunca houve absolutamente nada entre os dois. Bahar não acredita nele e garante que é ele quem está mentindo, ou talvez como pode explicar as mensagens de texto no celular. Sarp pergunta a Sirin se não bastava e ele também fez outra coisa com seu telefone. Enver explica a eles que sabe o que aconteceu e conta tudo o que aconteceu, quando encontrou o telefone no quarto do Sirin. Enver diz a Bahar que sabe muito bem que sua filha enviou essas mensagens para si mesma e até as confessou a ela. Bahar pede a Sarp que então explique por que encontrou uma fotografia dele e de Sirin sentados na loja de sua cidade natal no celular de sua mãe Atice, que tinha como papel de parede. Doruk foi quem viu a fotografia e a avisou. O que não consigo entender porque se ele afirma que Sirin é apenas uma mulher que ele mal conhece, é porque ele tem uma foto com ela naquele lugar. Sarp apenas responde que não sabe. Sirin sorrindo diz que achou que estavam falando de outras fotografias proibidas e se assustou. Sarp não consegue acreditar que os mencionou e Bahar, chateado, pergunta a que fotos ele está se referindo, mas ninguém responde. Bahar diz que não pode mais fazer isso e pede que a deixem em paz. Ela entra em casa e Sarp apenas olha para Sirin com muita raiva. No dia seguinte, Nizam e Doruk terminam o café da manhã na companhia de Enver e Atice. Bahar entra e rapidamente os prepara para irem para a escola. Enver pergunta a Bahar se seria possível ele buscá-los à tarde, pois ele sente falta de ficar com eles. Doruk conta ao avô que seu pai é quem sempre os busca e continuará a fazê-lo mesmo quando ele se mudar. Sarp sai da sala para levar as crianças à escola. Doruk conta para sua mãe que hoje vai distribuir os convites de sua festa para amigos e professores e dá um para ela. O garotinho pede para ele entregar para seu tio Nezir. Bahar diz ao filho que sente muito, mas não pode comparecer. Doruk diz com tristeza que prometeu que viria e que eles ficariam juntos. Bahar responde que Nezir não é um homem muito bom, por isso prefere que ele não venha e deixe o convite sobre a mesa. Todos saem de casa e Sirin encara o convite. Doruk pergunta à mãe se ele pode convidar Arif então e ela responde que podem perguntar primeiro. O menino diz que ela fará para ele um lindo convite de várias cores. Sarp se aproxima de Bahar e pergunta se ele pode acompanhá-la ao café para continuar conversando sobre o assunto da noite anterior. Ela, ainda irritada, responde que o assunto está encerrado. Não querendo que as crianças suspeitem e não possam continuar falando sobre o assunto, Bahar e Atice se despedem de todos e seguem outro caminho. Sarp continua seu caminho com seus filhos para a escola. Enquanto isso, Sirin sai furtivamente de seu quarto vestido elegantemente. Ele aceita o convite de Nezir e sai pela porta dos fundos da casa. Enver a chama para ajudá-la com as camisas, mas ao verificar os quartos percebe que fugiu, pois não tem mais dinheiro. Sirin caminha até o ponto de ônibus. Por outro lado, Munir e Sarp caminham juntos e encontram Yusuf em um café ao ar livre. Munir entrega a eles os contratos de aluguel que preparou e Yusuf procura seus óculos para ler o nome e os dados de Sarp, mas percebe que não os trouxe, então apenas obedece onde assinar. Ele diz que tudo parece estar em ordem,
Sarp avisa que vai depositar sua conta agora mesmo com 6 meses de aluguel adiantado e que vai se mudar hoje. Surpreso, Yusuf diz que parece perfeito e imediatamente lhe dá as chaves do apartamento. Sarp e Munir se despedem e vão embora. Sirin chega ao escritório de Sua e o cumprimenta. O velho careca pergunta como estão Sarp e Bahar e se ainda moram com eles. Sirin responde que sim, mas acha que eles vão se mudar hoje. Os dois só fingem se dar bem quando estão com os filhos e ele sente que Bahar ainda está com Arif. Sua pergunta se Nezir os contatou e Sirin conta que recentemente receberam um pacote de Nezir que continha um terno para a festa de circuncisão de Doruk neste fim de semana e na verdade ele acha que Nezir é apenas mais um convidado. Sua diz com raiva que eles devem ser loucos por pensar em convidar alguém que tentou matá-los. Sirin avisa Sua que foi vê-lo porque precisa que ele ajude em alguma coisa, ela não tem emprego e também não está estudando. Ele pensou que poderia ajudá-la com um emprego. Sua responde que ficaria feliz em ajudá-lo, mas ele não acha que Periu irá apoiá-lo com isso. Em vez disso, ele pode dar o dinheiro diretamente a ela, se quiser. Ele contata o departamento de contabilidade e Sirin sorri. Poucos minutos depois, ela sai do prédio com dinheiro na bolsa. Ela pega um táxi e vai até a empresa de Nezir. Atice diz a Bahar que Enver irá buscar as crianças na escola e deixá-las com Seida para que possam voltar ao trabalho. Bahar pergunta à mãe se Seida poderia ajudar o pai a terminar as camisas, pois ainda há um longo caminho a percorrer. Atice responde que é uma boa ideia e que ela deveria perguntar a ele. Atice tenta mencionar o que aconteceu ontem à noite, mas Bahar responde que não quer falar sobre isso. Eu ouvi todos vocês e isso foi o suficiente. Atice diz que está tudo bem, a vida deve continuar de qualquer maneira e as coisas mudam, até Sirin mudou, pois percebeu que não quer competir com a irmã em tudo. Bahar fica pensando. Poucas horas depois, Yusuf retorna ao refeitório e Arif pergunta como foi a reunião. Yusuf diz isso muito bem, eles até pagaram 6 meses de aluguel. Arif pergunta qual é o nome do inquilino e o que ele faz, e Yusuf lhe entrega o contrato para que ele leia os detalhes, mas pouco antes de abri-lo, Nizam e Doruk gritam seu nome e correm para cumprimentá-lo. Arif pede a Enver que os deixe ficar um pouco com ele e depois os levará até Seida. Enver diz que sim e entra no prédio para ver Seida por um momento. Yusuf diz que é melhor ir até a casa e pedir o contrato a Arif, que não conseguiu ver o nome do inquilino. Enver chega ao apartamento de Bahar onde está Seida e que o limpou e organizou para que Bahar e os filhos possam voltar a viver com conforto. Enver diz a ela que ela fica muito bem com seu novo corte de cabelo e eles se sentam. Ele diz a ela que ela deveria ir ajudá-lo com as camisas, talvez eles possam se dar bem e expandir o negócio. Seida, sorrindo, responde que ficará feliz em ajudá-lo, mas não acha que isso possa ser permanente, já que ela ganha mais dinheiro onde trabalha agora, a escola do Arda é cara e ele tem estado doente, mas vai ajudar com as camisas sempre que tiver tempo. Enver diz que está tudo bem. Seida conta como Bahar ficou mal no dia em que voltou ao prédio, porque se lembrou de Elis. Enver diz que será melhor dizer a Tice para acompanhá-la de volta hoje, para que não seja difícil. Ao mesmo tempo, vemos que Sarp chega em uma pequena van, instrui o homem que dirige o veículo a deixar a tinta no apartamento e fazer algumas medidas que estão em um pedaço de papel, depois lhe dá as chaves, o homem obedece e ele sai do caminhão. Então ele abre o porta-malas para tirar as coisas e nesse momento Sarp percebe que seus filhos estão com Arif comendo e rindo juntos. Um dos amigos de Arif pede a Sarp que retire o caminhão porque ele está no meio da rua. Sarp se acomoda no banco do motorista, mas percebe que o homem que mandou ao apartamento levou as chaves do veículo. Ele deve descer sem ser visto e chama o homem para encontrá-lo em um local próximo. Quando Sarp vê que o homem mudou o caminhão, ele entra e pede que o acompanhe para fazer outras compras. Eles vão a uma grande loja onde Sarp se prepara para reformar o apartamento e também acrescenta algumas compras para decorar o quarto dos filhos. Su está conversando com Munir sobre as informações que Sirin lhe deu sobre o convite de Nezir para a festa de Doruk. Ele diz a Munir que não pode permitir que Sarp e Nezir se encontrem e conversem naquela festa. Enquanto isso, Nezir sai da empresa e entra na van com Azim, que lhe entrega um envelope recebido recentemente. Nezir abre e vê o convite de Doruk. A peruca da mulher lembra quando o garotinho prometeu convidá-lo e sorri. Henry diz a Tice e Bahar que eles certamente querem saber o que acontecerá com o filho de Seida.
Só queria te dizer que nada vai acontecer, tudo vai continuar como antes e ele vai fingir que nunca descobriu nada. Bahar diz-lhe que não tem que explicar-lhes e eles não têm o direito de opinar, é um assunto que ele deve resolver sozinho. Eles despedem-se e saem do refeitório. Atice diz à filha que achava que Henry era um bom homem, não quer que eles se demitam, mas talvez seja melhor assim, já que a atitude dele às vezes a incomoda. Bahar diz que não pode pedir demissão porque precisa do emprego também muito. Porém, sua mãe pode fazer isso, então ela poderá ajudar em ver e terá mais tempo para preparar as sobremesas. Atice diz que não é necessário. Os dois chegam no prédio e sobem até o apartamento de Bahar, que é cumprimentada pelos filhos e Seida. Eles se dão um grande abraço e Seida pergunta se eles estão bem. Bahar responde que sim e diz que irá ao banheiro tomar um banho. Neste momento, ao entrar no banheiro, Bahar começa a se sentir mal, chora e não consegue evitar o vômito. Depois de se acalmar um pouco, ele sai do banheiro. Sarp retorna com seu parceiro no caminhão. Ele diz que o ajudará a carregar a parte mais pesada e depois deverá carregar o resto sozinho para não ser reconhecido. Os dois sobem até o apartamento, mas quando tentam acender a luz percebem que não há lâmpadas. Sarp pede ao homem que vá buscar as lâmpadas que comprou no carro e avisa que devem ficar absolutamente silenciosos para que ninguém as ouça. O homem desce Sarp olha o apartamento horrível com uma lanterna. Seida está no apartamento de Bahar e os dois ouvem barulhos vindos da rua. Seida olha pela janela e diz que aparentemente os novos inquilinos estão se mudando, mas já é muito tarde da noite e isso parece desrespeitoso com ela. Bahar pede que ela não se envolva e apenas os deixe em paz, mas Seida decide ligar para Arif e contar o que está acontecendo. Essas pessoas fazem barulho e as crianças já estão dormindo. Arif avisa que vai cuidar disso e elas calçam os sapatos. Yusuf pede ao filho que deixe os inquilinos em paz. Já lhe pagaram 6 meses de aluguel e ele pode entrar quando quiser. Arif o ignora e sai de seu apartamento, encontra o homem que está ajudando Sarp e decide ajudá-lo a carregar algumas das coisas que estava descarregando do caminhão. O homem insiste que não é necessário, mas Arif sobe as escadas atrás dele. Ao ver Seida na porta, pede que ela os ajude a terminar rapidamente. Ao chegar no apartamento, Arif faz questão de passar por lá e ajudar o homem a trocar as lâmpadas, que muito nervoso aceita. Sarp é encontrado escondido atrás da porta de uma sala. Seida sobe com as malas restantes e junto com Arif examinam todos os quartos. Por fim, o homem se encarrega da lâmpada do quarto onde está Sarp e agradece a ajuda. Arif e Seida se despedem e saem do local. Sarp e seu amigo começam a pintar o apartamento. No dia seguinte, vemos que todo o apartamento de Sarp está pintado. A amiga acorda e vê que ele está terminando de decorar o quarto dos filhos e o parabeniza por trabalhar a noite toda. Sarp diz que vai trocar de camisa para poder ver os filhos. Ao mesmo tempo, Arif abre o refeitório e conhece Seida, que volta do trabalho na boate. Ela diz a ele que levará as crianças para a escola. Arif pergunta se ele deveria buscá-los também, mas Seida responde que Sarp fará isso porque mostrará o lugar para onde se mudou. Arif pergunta se ela sabe onde Sarp vai morar, mas Seida diz que não, eles saberão em breve. Sarp desce até o apartamento de Bahar e bate na porta. Ele pede que ela o deixe levar os filhos para a escola e primeiro fazer uma parada na nova casa. Bahar aceita e lhe dá os filhos. Sarp pede a seus filhos que não desçam as escadas, mas sim subam. Seida e Arif conversam no refeitório. Bahar sai pela janela e pergunta se Sarp e as crianças já saíram. Eles respondem que não. De repente vemos que Sarp, Nizam e Doruk olham pela janela e cumprimentam a todos. Arif, Bahar e Seida ficam muito surpresos. Arif entra no negócio e bate em algumas coisas com raiva ao dizer que é tudo culpa do pai. Depois corre para seu apartamento e pergunta ao pai se ele enlouqueceu ao alugar o lugar para o marido de Bahar. Arif entra à força em busca do contrato. Bahar decide subir ao apartamento onde é recebida pela filha. Ela a leva até o pai e o irmão e diz que eles estão muito felizes por finalmente poder morar com o pai em um lugar tão agradável. As crianças vão para outra sala e Bahar diz a Sarp que já ultrapassou os limites. Sarp apenas lhe diz que não fez nada de errado ao querer estar perto dos filhos. Bahar diz a ele que ele não pode mais voltar para sua vida assim. Embora estejam felizes, esqueceram-se de pensar em todos os problemas que podem surgir.
Ela desce e encontra Seida. Ao vê-la, ela diz a ele que não tinha ideia de que esse era o plano de Sarp e está com muita raiva dele. Seida diz que desde o início o que ele queria era se mudar secretamente para que depois Bahar não tivesse objeções à alegria de seus filhos. Sarp e as crianças descem, cumprimentam Seida e dizem que irão para a escola agora. Bahar conta. Ele pergunta a Seida como Arif reagiu. Seida responde que é muito ruim. Ela até revisou todas as páginas do contrato, mas Sarp fez tudo como deveria e não pode agir contra ela. Bahar teme que Arif pense que ela tinha conhecimento do plano de Sarp. Sarp sai do prédio com as crianças e caminha em frente ao refeitório, trocando olhares com Arif, que pega seu telefone e liga para sua irmã Kisme. Poucos minutos depois, Bahar e Seida também saem para trabalhar. Bahar diz à amiga que é melhor ela ir falar com Arif para lhe explicar as coisas. Ela entra no refeitório e jura que não sabia da mudança de Sarp. Se soubesse, não o teria permitido porque aquele é o seu edifício e a última coisa que quer é destruir a sua paz. Além disso, nem mesmo Yusuf sabia quem ele era. Arif, com raiva, diz que não entende como aquele homem se mudou para seu prédio sem que ninguém percebesse. Bahar questiona se ele não acredita em suas palavras. Se sim, então ele pode pensar o que quiser. Então ela se vira e sai. Bahar sai e pede a Seida que não conte nada aos pais. Ela encontrará uma maneira de contar a eles. Seida pede que ela não se preocupe, e é impossível falar com ele sobre isso se Sirin estiver por perto. No refeitório de Henry, uma mulher está sentada tomando chá e encara Tice e Bahar quando eles chegam e cumprimentam os demais funcionários. A mulher se levanta e Bahar mostra o caminho para o banheiro, mas ela responde que é a mãe de Henry. Bahar pede desculpas, pois não sabia quem ele era. Aí ela se apresenta pelo nome, mas a mulher apenas olha para ela, entra na cozinha e avisa Tice e Bahar que eles estão demitidos e ela não quer vê-los novamente. Ela não quer os amigos de Seida e aqueles que fizeram parte da cafeteria dela. Do seu plano, eles ficam infelizes por quererem tirar vantagem do filho. Bahar exige respeito, mas a mulher os trata ainda pior. A Tice não a suporta e grita com ela para não falar assim com eles e respeitar a filha. Ela pega suas coisas e pede para Bahar sair dali agora mesmo. Essa mulher os persegue até a rua insultando sem parar. Ao vê-los, Henry pergunta o que está acontecendo, mas eles caminham sem dizer nada. A mãe de Henry conta ao filho que ela mesma acabou de demiti-los. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e ela responde que contou que tem um filho com Seida e ela fica muito decepcionada com isso. Henry pega seu braço e eles entram no café. Bahar abraça a mãe que está chorando porque não consegue acreditar no que aconteceu. A Tice diz que aquela mulher parece decente aparentemente, mas sua personalidade é terrível e ela odeia ter que se envolver nesse tipo de briga. Bahar tenta acalmá-la e pede que ela vá até sua casa para que Enver não a veja naquele estado, mas a Tice diz que é melhor ir com o marido ajudá-lo com as camisas. Ela também pede à filha que não conte nada a Enver sobre o que aconteceu ou ela ficará muito chateada se descobrir que tipo de insultos eles receberam. Eles apenas dirão que desistiram porque Henry estava de mau humor. Bahar diz que está tudo bem e eles continuam voltando para casa. A mãe de Henry exige que o filho lhe dê o endereço de Seida para que ela vá acabar com ela. Henry pede que ele saia porque está incomodando seus funcionários. A mulher pergunta quanto dinheiro Seida pediu e Henry responde que ela não pediu nada. Sua mãe diz que não acha que Seida esteja se mostrando uma mulher decente agora. Ela provavelmente está apenas esperando que ele a peça em casamento e depois pegue seu dinheiro. Henry não aguenta e sai do refeitório. Sua mãe o persegue, mas depois volta e pergunta a um dos funcionários e ele lhe dá o endereço de Seida. Sirin distribui os cafés, mas Enver pede que ele troque o de Seida porque não é tão espumoso quanto os outros. O entediado Sirin não tem outra opção e o café que ela alterou fica para ela. Sarp entra no prédio e encontra Arif que acaba de sair de seu apartamento. Ele corre até Sarp e diz que ele é um mentiroso por ter enganado o pai para conseguir o aluguel. Sarp com raiva diz que não fez nada de errado, seu nome está no contrato e Yusuf o assinou. Arif exige que ele saia imediatamente do prédio. Sarp responde que isso não acontecerá, pois finalmente está próximo da esposa e dos filhos e não permitirá que fiquem com o dono de um chiqueiro como aquele lugar. Arif agarra-o pelo pescoço para lhe dar torresmo e diz-lhe que o único que deve ficar longe é ele, depois de ter ousado deixar a família para voltar como se nada tivesse acontecido. Ambos lutam e Yusuf, ao vê-los,
os separa. Arif diz a Sarp que Bahar não o ama mais, ela até usa o colar que ele lhe deu. Sarp explode de raiva e tenta acertá-lo, mas o amigo de Arif também chega e os separa. Yusuf pede que ele leve Arif e diz que está cansado de tudo isso acontecer por causa daquela mulher. Sarp sobe para seu apartamento. Bahar e Atice estão sentados nas escadas de um parque esperando que o rosto de Atice melhore para não mostrar que ela chorou. Atice pede que ela se levante, pois eles têm que ir trabalhar. Ela pergunta à filha se seus olhos ainda estão vermelhos e Bahar responde que estão melhores do que antes. Sirin recebe uma ligação de Henry que pergunta se sua mãe está lá. Sirin responde que não, porque ela deveria estar trabalhando. Henry conta-lhe o escândalo que a sua mãe fez no café e Sirin, sorrindo, ouve-o com atenção. Poucos minutos depois, Atice e Bahar chegam em casa. Ao abrir a porta para Seida, ela se surpreende ao ver o rosto de Atice e pergunta por que ela chorou. Enver também pergunta preocupado o que aconteceu. Os dois entram na casa. Bahar diz que a única coisa que aconteceu foi que eles pediram demissão. Henry teve uma atitude ruim e eles acham que foi o melhor. Sirin sabe que isso não é verdade. Enver se senta e diz que não acredita que fizeram isso com Henry. Ele havia dito que independente dos problemas eles poderiam contar com o emprego dele e agora estão se demitindo. Sirin intervém e confessa que o que a mãe e a irmã disseram não é verdade. Ele acaba de falar com Henry, que lhe conta que a mãe dela foi ao refeitório e os dispensou, mas não antes de insultá-los fortemente. Enver fica muito surpreso e Sirin diz que não podiam esperar mais, pois a mulher descobriu que seu único neto é filho de Seida. Bahar e Atice vão ao banheiro lavar o rosto e Seida pergunta a Sirin se isso está errado. Ou aquilo. Os padrões da mulher são altos demais para ela. Sirin responde que ela não quis dizer isso, mas Seida interrompe e avisa que não conseguirá irritá-la. Ele continuará anotando as ações dela e um dia desses ele cuidará dela. Sirin vai ao banheiro com raiva e Bahar e Atice voltam à oficina para começar a trabalhar. Enver se levanta e beija sua esposa que sorri. Sarp está terminando de arrumar os móveis e decorar a casa. Munir vem visitá-lo e juntos terminam de organizar todo o apartamento, que mudou radicalmente porque está lindo. Por fim eles vão para o quarto que será de Nizam e Doru que também dão os últimos retoques. Ao mesmo tempo, Arif chega ao seu prédio e vê que há um carro estacionado. Ele pergunta a alguns vizinhos de quem é o carro, mas todos respondem que não sabem. Sarp sai e diz a ele que este carro é propriedade dele. Arif furioso exige que ele o tire da rua e o lembra que ele deve sair daquele prédio para seu próprio bem. Sarp diz a ele que tem um contrato assinado com seu pai, então ele não pode fazer nada para tirá-lo. Fora de lá. Ele pode viver sozinho em seu chiqueiro enquanto observa a reunião da família Sesmeli. Sarp entra no carro e vai embora. Por outro lado, na casa de Atice todos estão reunidos na cozinha tomando café da manhã e conversando sobre todo o trabalho que tem com encomendar camisas e se tiverem sorte terão mais pedidos e poderão ganhar dinheiro para todos como faziam antes. Sirin avisa aos pais que irá ao mercado e voltará em 2 horas, mas nenhum deles lhe dá permissão. Enver avisa a esposa que vão transformar o que era o quarto de Sirin em uma oficina, pois com um espaço maior poderão receber muito mais pedidos. Os protestos loucos e ondulados, mas ninguém presta atenção nela. Atice diz a Bahar que eles deveriam se apressar para pegar as crianças na escola, mas Bahar responde que Sarp irá atrás deles. Enver pergunta para onde Sarp os levará quando ele passar. Bahar diz que os levará para sua nova casa, pois as crianças querem ajudá-lo a organizar o que for necessário. Atice pergunta onde fica sua casa e Bahar responde que não sabe exatamente, mas é perto da dele. É até no mesmo bairro. Eles esperam que Sirin saia por um momento para o pátio e Bahar rapidamente conta a verdade que Sarp subiu as escadas e Arif está muito zangado, mas eles não podem fazer nada para tirá-lo de lá porque há um contrato envolvido. Enver e Atice ficam surpresos, mas se ele não retornar, deverão permanecer em silêncio. Bahar recebe um telefonema de Sarp que lhe diz que já pegou os filhos e que eles estão ansiosos para que vejam como ficou o apartamento dela. Bahar apenas pede que ele dê comida para as crianças e desliga a ligação. Sarp entra no carro que Munir lhe emprestou e junto com os filhos voltam para casa. Ao chegar,
Doruk e Nizam correm até Arif e entregam-lhe o convite para a festa de Doruk. Arif apenas olha para Sarp e diz que fará o possível para comparecer e também comprará alguns lindos presentes para eles. As crianças o abraçam e entram no prédio com Sarp. Quando Nizam e Doruk veem o apartamento do pai, ficam surpresos, porque é muito bonito e agradecem a Munir e ao outro homem por ajudarem o pai. Então Sarp os leva até o que será o quarto deles e mostra um beliche onde dormirão e também uma cama para quando Ali e Omer os visitarem. As crianças ficam muito felizes e pulam de emoção. Sarp dá um ursinho de pelúcia ao filho e juntos eles riem. Arif entra em sua casa e pede ao pai que prepare o contrato que fez com Sarp, pois o levará ao Kismet para encontrar uma forma de anulá-lo. Yusuf diz a ele que isso é impossível. O inquilino já pagou 6 meses de aluguel e ele já gastou todo o dinheiro porque tinha várias dívidas. Arif com raiva pede que ele saia e pede que seja devolvido a ele, mas eles irão com Kismet de qualquer maneira. Algumas horas depois vemos que Kismet está lendo o contrato. Ela pergunta a Yusuf se ele leu atentamente o contrato que assinou. Arif responde pelo pai dizendo que como lhe adiantaram 6 meses de aluguel ele nem pensou em ler. Kismet avisa que eles não conseguirão tirar aquele homem do prédio. Não há forma legal de derrubar isso, porque foi muito cauteloso. A única maneira de fazê-lo aceitar talvez seja oferecendo-lhe dinheiro. Arif diz que Sarp se preocupa menos com dinheiro, ele só se preocupa com Bahar. Ele pede para Yusuf sair do escritório, pois precisa conversar sobre outra coisa com Kismet, e Yusuf vai embora e Arif conta para a irmã que seu pai está perguntando sobre ela. Perguntando se ela é casada e sobre seu passado, Kismet apenas conta a ele. Ele diz que você pode perguntar o que quiser. Yusuf se aproxima da secretária de Kismet e pergunta como está a mãe do advogado. Ela responde que está bem. Yusuf está prestes a perguntar qual é o nome da mãe de Kismet, mas nesse momento ela sai com Arif e os leva até a porta. Pouco antes de sair, Yusuf ouve a secretária contar a Kismet que comprou o remédio para a senhora. Ele se vira surpreso, olha para Kismet e vai embora. Na rua, Yusuf pede a Arif que vá em frente, pois ele precisa fazer alguma coisa. Yusuf espera a saída do filho e entra novamente no escritório de Kismet. Bahar e Seida terminaram o trabalho com Enver e já estão voltando para casa. Seida diz que não entende por que Sarp se mudaria para um lugar tão pouco atraente quanto seu prédio, quando ela poderia morar em um bairro melhor com todo o dinheiro que tem. Bahar explica que Sarp não tem mais dinheiro, deu tudo para que Nezir não voltasse para procurá-lo. Essa foi a condição de Nezir para deixá-los sozinhos. Eles chegam ao prédio de onde Nizam grita para sua mãe subir para ver como ficou seu quarto. Bahar entre o prédio e Seida vai em direção a Arif. Ela pergunta se ele conseguiu falar com Kismet, mas Arif dá a má notícia de que eles não podem fazer nada. Seida pergunta se ele pelo menos irá à festa de Doruk, mas Arif diz que não, ele só enviará os presentes e pede que ele não o incomode mais. Seida diz que está tudo bem. Bahar chega ao apartamento de Sarp, que percebe que assim como Arif disse, Bahar ainda usa o colar que lhe deu. Ela entra e as crianças pedem que ela feche os olhos, guiam-na até a janela e quando Nizam levanta a cortina Bahar vê as flores, mas ao mesmo tempo vê Arif na rua. Ela está com uma cara triste, mas agradece para as flores e diz às crianças que seria melhor irem embora agora. Ela não pode deixá-las dormir lá esta noite porque ainda cheira muito a tinta. Sarp apenas olha para ela e Bahar leva seus filhos embora. À noite, Enver pede à esposa para descansar, pois ela parece muito cansada. Atice diz que quer continuar, pois é a única maneira de se distrair e esquecer como a mãe de Henry a tratou. Enver diz que está bem e sai para fazer uma ligação. A porta toca e Atice a abre. Ela vê que é Henry quem lhe diz que ela veio pedir desculpas pelo que sua mãe fez. Atice diz que não é necessário, porque ela é quem deveria fazer isso. Ele apenas diz a ela que sente muito e Atice pede que ele entre. Enver diz à esposa que acabou de receber outro grande pedido, mas ver Henry tira o sorriso de seu rosto. Henry o parabeniza pelo trabalho e pede desculpas pelo comportamento da mãe. Ela é uma mulher explosiva. Enver permanece em silêncio. Enquanto isso, vemos que a mãe de Henry chega ao apartamento de Seida. Ela bate na porta e quando Seida abre ela vê e fecha a porta novamente muito assustada. A mulher não para de bater e gritar que não vai ganhar nada de Henry só porque eles têm um filho em comum. Bahar sai e pergunta ela calha a boca. Bom,
Os filhos dela estão com medo. A mulher continua gritando e Sarp chega e os observa. Bahar garante que Seida não se interessa por Henry, nem trabalha com ele, e também está noiva. A mulher pergunta com quem, e Sarp intervém dizendo que é noivo de Seida, que surpreso abre a porta e Sarp entra com ela. Os dois esperam a mulher ir embora, diz Bahar e eles vão embora agradecendo a Sarp que volta para seu apartamento. No dia seguinte, Bahar acorda com os filhos e Doruk pergunta se o pai ainda está lá em cima e não saiu. Ela responde que sim. Ela então pede que ele vá ao banheiro escovar os dentes enquanto ela acorda a irmã e prepara o café da manhã. Doruk sai do quarto, mas em vez de entrar no banheiro sai do apartamento e vai até a casa do pai. Quando Sarp abre, Doruk diz que só queria verificar se ele ainda estava lá e desce as escadas novamente. Bahar está esperando por ele na porta e um pouco irritado pede para ele entrar. Yusuf preparou o café da manhã e pôs à mesa. Arif acorda e pergunta por que ele está fazendo isso se ele nunca cozinhou, e Yusuf sorrindo diz que acordou com vontade de fazer isso. Ele foi até a padaria e depois preparou todo o resto. Ele pede ao filho que se prepare e depois espera por ele para que possam comer juntos. Ao mesmo tempo vemos Atis entrando no quarto de Sirin. Ela vê sua filha dormindo profundamente e não consegue acordá-la, mas em ver entra e pede que ela o deixe fazer isso. Ele ordena que Sirin acorde porque há muito trabalho a fazer e ele não tem compaixão por ela. Sirin obedece e se levanta. Por outro lado, Bahar e Seida estão saindo de seus apartamentos e se preparando para carregar todas as coisas para a festa de Doruk. Seida entra novamente e tira 2 sacolas de presentes. Ela diz a Bahar que talvez sua filha queira usar o que está lá dentro, porque são roupas que Yelis comprou para Nizam e Doruk com seu primeiro salário. Bahar sente muita nostalgia, mas sorri. Ao mesmo tempo, agradece a Yelis onde quer que ele esteja. Os dois saem do prédio e Seida avisa Bahar que Arif não comparecerá à circuncisão, mas disse que enviaria o presente de Doruk. Ela pede à amiga que converse com ele, pois ela pode convencê-lo. Bahar se aproxima de Arif, com certa seriedade, diz-lhe que Doruk ficaria muito feliz se ele os acompanhasse neste dia especial. Então ela continua seu caminho e Arif avisa Seida que irá embora, mas apenas por alguns minutos para cumprimentar Doruk e então ele retornará. Na casa do Envir, todos estão organizando a festa no pátio, arrumando as mesas e cadeiras e colocando decorações diversas. Bahar e Seida chegam e preparam o bolo. Vemos também Arif preparando e até Yusuf lhe dá um presente que comprou para o pequeno Doruk. Ele começou a mudar depois de uma conversa com Kisme. Sirin também chega em casa com seu próprio presente. Nezir está se preparando e pediu a Zin que colocasse todos os presentes no carro. Sarp está com as crianças e pede que elas se apressem para ir para a casa dos avós. Nesse momento, uma patrulha policial chega ao bairro. 2 policiais encontram Arif que pergunta quem procuram e eles respondem que Sarp Sesmele. A polícia entra no prédio e bate na porta de Sarp. Ao abri-la, ele se surpreende e junto com seus filhos ouvem um dos policiais pedir-lhe que o acompanhe até a delegacia, onde será informado do motivo do incidente. Sua prisão. Nizam começa a chorar, mas Sarp tenta controlar a situação, tenta acalmar as crianças e promete que voltará. Depois ele olha para Arif e pede que ele leve as crianças para a festa. Nizam continua chorando incontrolavelmente e Arif tenta acalmá-los enquanto Sarp sai do prédio com os policiais, olha para os filhos enquanto entra na viatura e finalmente sai. Arif caminha com as crianças e pede a um de seus amigos que chame um táxi. Ele se senta na entrada com Nizam e Doruk e promete que seu pai retornará. Doruk pede que a irmã se acalme, pois tem certeza de que o pai retornará. Nizam, muito triste, diz que não é verdade. Depois que seu pai for embora ele não voltará. Arif prefere não falar mais nada. Eles entram no táxi e vão para a festa. Seida e Sirin estão na mesma sala. Sirin recebe uma ligação de Henry que o convida para um encontro hoje. Sirin deixa Seida chateada com a ligação e ela prefere sair da sala. Sirin diz que hoje não pode sair porque é festa de circuncisão do sobrinho e pergunta se seu filho Arda já fez a festa. Henry responde que não sabe. Sirin conta que Seida chorou e sofreu muito pelo filho. Na verdade, ele acha que ouviu que Arda não pode ser circuncidada porque tem uma malformação, então ela diz que ele deveria desligar e sorrir. Henry pega suas coisas.
chama uma de suas funcionárias para cuidar do refeitório porque ela está indo para sua cidade natal e sai rapidamente de casa. Sirin sai para o pátio e avisa aos pais que já terminou de decorar o quarto. Seida diz que a única coisa que fez foi colocar 2 enfeites e Sirin tenta iniciar uma discussão, mas Enver manda sua filha explodir alguns mais balões. Atice diz que é melhor ele colaborar, para ver se pelo menos enchendo os balões consegue ficar de boca fechada. Sirin não diz nada e enche mais balões. Poucos minutos depois, Arif chega com as crianças em casa. Bahar fica chocada ao não ver Sarp e pergunta o que aconteceu enquanto seus filhos a abraçam e choram. Arif explica que alguns policiais chegaram ao prédio e, sem dar motivo, levaram Sarp para fazer algumas perguntas na delegacia. Bahar pede à mãe que leve as crianças para o quintal e fica conversando com Arif. Surpreso, Sirin pergunta o que o Sarp fez desta vez. Bahar, irritado, pede que ela calhe a boca porque se eles têm alguém para denunciar os vários crimes que ela cometeu, é ela. Sirin diz a ela que ela não foi a única. É melhor que não esqueçam quem culparam pela morte do filho de Nezir ou quem usou o nome falso durante anos. Bahar não a suporta e vai para o pátio. Sirin sorrindo diz a Arif que o parabeniza por ter se tornado amigo do marido de sua namorada. Isso é novidade. Arif deixa claro que fez isso pelas crianças, diz a louca ondulada que não a suporta e vai embora também. Alguém bate na porta, Sirin abre e é o taxista quem lhe entrega os presentes de Arif que ele havia deixado no carro. Sirin entra na cozinha onde estão todos e diz que com certeza os filhos vão apreciar mais esses presentes agora que o pai está ausente. Enver, irritada, manda Sirin ir embora e não voltar até o fim da cerimônia, pois ninguém a quer ou precisa. Ela sai irritada. Bahar manda a filha não chorar mais e ir vestir o vestido novo. Seida conta que é um vestido que foi comprado por Yeris. Nizam para de chorar e vai com a mãe se arrumar. Arif sai para a rua para conversar com sua irmã Kisme. Ao responder, Kisme pergunta se ele ouviu a boa notícia de que Sarp foi preso. Arif pergunta como ela sabe. Kisme responde que foi ela quem organizou tudo. Ela lembra que disse a ele que não queria Sarp rondando seu prédio. Ela procurou seu registro policial e encontrou algo que lhe permitiu denunciá-lo. Arif com raiva diz a ele que isso não é nada bom. A única coisa que ele pediu a ela foi encontrar uma maneira de anular o contrato e hoje é a circuncisão do filho e ela pergunta por que o denunciou. Kisme responde que a polícia procurava Sarp há muito tempo porque encontrou o corpo de sua mãe enterrado no túmulo de outra pessoa e o queria para interrogatório. Ela apenas concordou em lhe dar sua localização. Kisme pede desculpas a Arif e avisa que irá à delegacia agora mesmo para ver como pode resolver as coisas. Bahar sai de casa e pergunta a Arif por que ele está chateado. Ele tenta explicar que tudo o que aconteceu é culpa dele, mas Bahar o interrompe ao ver seu filho saindo de casa para esperar Sarp e diz que se sente muito mal por ele. Depois agradece a Arif por tudo e entra em casa com o pequeno. Sirin tem um frasco de comprimidos na mão e quando ouve que sua mãe está entrando no quarto, ela o esconde atrás dela. Atice pergunta se ele vai sair de casa e Sirin responde com raiva que sim, vai deixá-los sozinhos por um tempo sem sua presença. Atice pergunta o que ela está escondendo atrás dela e Sirin mostra o frasco de remédio. Ela exagera e diz à mãe que estava pensando em suicídio, mas ela chegou e a interrompeu. Atice ordena que ela lhe dê o frasco. Sirin fica agressivo e pede que ele saia do quarto agora. Ela diz a ele que não estava tentando nada de mal, mas que quer ficar sozinha porque já sabe que todos a desprezam. Atice abraça Sirin e diz que isso não é verdade e que ela não vai mais a lugar nenhum. Sirin diz à mãe para não mentir para ela dizendo que a ama, porque quem todos demonstram amor é Bahar. Atice tenta se desculpar pelas palavras de Enver e diz que ele estava apenas com raiva e sai rapidamente para a cozinha. Sirin abre o frasco e ingere vários comprimidos, que acabam sendo apenas doces. Bahar ouve a mãe e conversa com Enver, que ao voltar para a cozinha vê Sirin e não tem escolha a não ser pedir desculpas e pedir que ela fique para a tranquilidade da mãe. Ele também pede que ela entregue o pote para Atice. Sirin diz que tudo bem, pega o pote e joga fora todo o seu conteúdo. Ela se vira e vai para seu quarto para se arrumar novamente. Henry dirige até Yalova lembrando das palavras de Sirin ao telefone, que lhe garantiu que seu filho Arda ainda não tinha podido ser circuncidado porque tem uma malformação. Ele para na casa da mãe de Seida e sai do carro. De lá ele vê Arda saindo com a avó, que pede ao neto que sente no tapete e brinque enquanto ela varre.
Henry se aproxima lentamente sem tirar os olhos de Arda. O garotinho só tem um brinquedo nas mãos e o olha atentamente. Henry cumprimenta a mãe de Seida chamada Gulten. Ela o reconhece e fica feliz em vê-lo. Gulten pergunta se ele veio verificar sua antiga casa, mas Henry diz que o motivo de sua visita é na verdade Arda. Hoje tem uma festa de circuncisão onde Seida estará e ele quer levar o filho para ela por um tempo se ela permitir. Gulten começa a ficar bravo e pergunta se Seida o enviou. Henry responde que não e que veio sozinho. Ele confessa que é o pai da criança. Gulten corre até Arda e o levanta para entrar novamente em casa. Ela diz a Henry que não lhe dará o neto e é uma pena que de repente ela venha reivindicá-lo. Henry tenta explicar a ele que descobriu a verdade recentemente. Gulten apenas diz que não precisam de mais ninguém e fecha a porta na cara dele. Henry pede para ele ouvi-lo por um momento e abrir a porta, mas não recebe resposta. Sarth é levado para uma sala onde é recebido por Kismet. Ela o cumprimenta e lhe dá condolências pela mãe, depois diz que veio ajudá-lo de todas as maneiras que puder. Sarth pergunta quem lhe pediu ajuda e ela diz que foi Bahar. Sarth diz que isso não é verdade. Ele sabe que ela é advogada de Arif e não trocará mais palavras com ela. Kismet se levanta e garante que conhece muito bem a situação dela nos últimos anos, por isso é do interesse dela ouvi-la. Ela pede que ele deixe de lado seus rancores com Arif pela primeira vez na vida e se deixe ajudar. Kismet recebe um telefonema de Arif e avisa que vai se encontrar com Sarth, que não permite que ela o represente. Aparentemente ele não confia nela. Arif pede que ele lhe diga que as crianças o esperam ansiosamente em casa. Kismet diz que está tudo bem e desliga a ligação. Arif entra novamente em casa e Bahar pergunta o que aconteceu. Arif mente dizendo que o motivo da prisão de Sarth foi o seu nome, já que há outra pessoa com o mesmo nome. Bahar diz a ele que espera não entender mal sua preocupação com Sharp, ele só está fazendo isso por seus filhos. Arif diz que entende, se dependesse dele ele traria uma carga se pudesse só para ver as crianças sorrirem. De repente a porta toca, Bahar abre e vemos que é Peril com seus filhos. Ela agradece pelo convite e entra um de seus guarda-costas com enormes presentes para as crianças. Bahar agradece e pergunta se Sarp não está. Doruk conta que seu pai foi levado por 2 policiais, mas retornará em breve. Bahar diz a ele que lhe contará os detalhes mais tarde. Leila entra com Ali e Omer e todos vão para o pátio menos Peril e Bahar. Eles vão para a cozinha e conversam enquanto tomam chá. Bahar conta a Peril tudo o que aconteceu e que eles esperam que não seja nada sério. Peril está muito preocupado. Sirin entra na cozinha e, surpreso, diz a Peril que se arrepende de não tê-la cumprimentado antes, mas estava tirando uma soneca. Peril avisa a Bahar que chamará seu pai para ajudar Sarp, mas Bahar diz que é melhor não, a condição de Nezir era não receber ajuda dele. Sirin os ouve com atenção. Peril diz a Bahar que sabe disso, mas não pode negar-lhe ajuda quando precisa. Ela se preocupa com ele, mesmo não havendo mais nada entre eles, já que ele sempre será o pai dos filhos dela. Bahar pede que ela também não a entenda mal, pois não há nada entre ela e Sarp. Sirin, sorrindo, pergunta a ele se, como nenhum deles quer, ela pode ficar com ele. Seria um desperdício se ninguém o tivesse. Uma Seida furiosa tenta bater nela, mas Bahar a impede. Sirin diz que hoje será um dia muito feliz para todos menos para o pobre Doruk, pois no dia da sua circuncisão ele estará sem o pai e não poderá deixar de lembrar daquele dia por aquele dia com grande tristeza pelo resto de sua vida. Então Sirin pergunta a Peril se ele ainda tem suas fotos. Bahar pergunta o que ele quer dizer e o que Peril tem a ver com isso. Sirin diz que ele precisa fazer alguma coisa, mas pode pedir a Peril que explique a que fotos se refere. Ela sai e Bahar exige com raiva que Peril lhe mostre aquelas fotos agora. Ela não aguenta mais essa situação. Inver pede que ela se acalme e garante que ela não tem nada a temer em relação àquelas fotos. Ele promete que lhe contará toda a verdade, mas ela deve acreditar nele a todo custo. Inver vai com Peril e Bahar vai até a sala e pede a Sirin que saia do quarto. Inver diz que começará a falar antes de Sirin chegar. Inver explica a Bahar que quando ela estava no hospital não conseguiram encontrar Sirin em lugar nenhum. Peril notificou Sarp sobre o paradeiro de Sirin e ele foi procurá-la na mansão sua. Chegando lá, Sirin a impediu de ficar sozinha com Sarp e fez uma condição. Ela disse que não daria medula a Bahar se ele não fizesse o que ela pediu.
Bahar pergunta qual era essa condição e Enver confessa que Sirin pediu a ela algumas fotografias falsas para Sarp dos dois. Periu intervém e diz que são fotos íntimas. Bahar fica muito surpreso, mas Enver tenta acalmá-la dizendo que é uma armação e que aquelas fotos não são reais. Bahar explode e grita com eles exigindo que lhe mostrem as fotos. Periu pergunta por que ela reage assim, nem ela era assim na época em que era esposa de Sarp. Bahar chorando diz que toda a sua vida é uma mentira completa. Ela não consegue acreditar que seus filhos chamam de pai aquele homem que trai a esposa há anos com sua irmã. Enver e Periu tentam acalmá-la dizendo que é verdade que as fotos são falsas, mas Bahar se levanta e grita com eles que claro que era um plano de Sarp e Sirin para fazê-los acreditar que tudo isso era uma armação. Não era conveniente para eles saberem que eram verdadeiros e que estavam juntos. Sirin sai de seu quarto e Periu mostra as fotos para Bahar que olha para o telefone e fica arrasado. Ela derrama algumas lágrimas e as lembranças de seu casamento com Sarp vêm à sua mente. Então Bahar devolve o telefone para Periu que ele sai para o pátio e Enver exige que Sirin confirme que as fotos são falsas. Sirin diz que está tudo bem, ela inventou tudo o que aconteceu e cada foto é falsa. Então ela sorri e volta para seu quarto. Bahar se apoia no ombro de Enver tentando assimilar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Arif se aproxima de Periu e pergunta se ele sabe o que está acontecendo dentro de casa, pois viu Atice chorando na cozinha e não foi autorizado a entrar na sala. Periu conta que Bahar deu algumas fotos que a chocaram. Arif pergunta que tipo de fotos e Periu responde que são aquelas em que Sirin e Sirin posam juntos, são imagens inadequadas. Ela tentou explicar que era mentira, mas Bahar não acreditou nela. Arif apenas diz que aqueles dois são amaldiçoados e não acredita que seja falso. Periu pede que não se preocupe, pois mais cedo ou mais tarde Bahar vai superá-lo e agora não acredita que voltará para Sarp, o que está a seu favor. Arif diz a ela que ela está errada, ele não está feliz que Bahar sofra, mas por outro lado ela pode ficar feliz guardando o lixo de Sarp. Na cozinha, Seida tenta acalmar Atice, que não para de chorar. Ela diz que sabe que agora todos vão atacar novamente Sirin, mas não sabem que ela tem sérios problemas psicológicos, está doente e às vezes se comporta pior que os outros. Nizam e Doruk passam pela cozinha e entram na sala. Veem o rosto da mãe e perguntam o que está acontecendo. Bahar pede que se sentem ao lado dele. Ele olha para Enver e depois diz que estava conversando com seu avô e contando ele o quanto ele o ama. Ele se emocionou e começou a chorar. Foi um dia muito emocionante. Ela esconde toda a sua tristeza e começa a brincar com os filhos. Atice e Seida olham para ela confusas com a mudança de atitude e sentam-se ao lado dela. Arif e Periu veem Bahar entrar no quintal com os filhos e tentam sorrir enquanto você os observa brincar, mas a tristeza em seus olhos a denuncia. Depois ela se apoia na mesa onde está a comida para tentar se acalmar. Seida se aproxima e diz que achava que não aguentaria. Bahar diz a ela que é por causa dos filhos. Neste dia eles não estão com o pai e seria pior se também a vissem chorando. Ela deveria pensar no que fazer agora. Arif se aproxima dela e pergunta se ela está bem. Bahar diz que sim. Arif não quer incomodá-la e se senta. Depois de algumas horas, a festa Doruk é celebrada com vários convidados. Vemos o menino se dirigindo para a entrada e quando ele abre a porta, um grande sorriso aparece em seu rosto ao ver Nezir que o pega nos braços e diz que ele fica muito bem de terno. Bahar olha para fora e é surpreso. Ao ver Nezir, Doruk pede que ele entre e veja como está seu grupo. Ele também pode comer a comida deliciosa que sua avó preparou. Nezir olha para Bahar que aceita e o deixa passar. Ao mesmo tempo, chega o homem que fará a circuncisão em Doruk e Atice o recebe. Doruk sai novamente para a rua em busca de seu pai e Nezir pergunta a Bahar o que ele está fazendo. Bahar conta a ele o que aconteceu com Sarp. Ele está detido e eles não sabem por que motivo. Nezir deixa claro para Bahar que ele não tem nada a ver com isso, pelo menos suspeita dele. Seu ódio por Sarp tem a ver com outra coisa e ele não faria tal coisa. Bahar pergunta como ele descobriu a festa de Doruk e Nezir tira o convite do bolso. Ele diz que alguém a deixou em seu escritório e pensou que tinha sido convidado. Bahar imediatamente suspeita de Sirin e apenas pede a Nezir que continue até a sala e se sente. Então ele pede a Doruk que entre rapidamente porque é perigoso. Doruk espera a mãe sair e sai correndo para a rua. Bahar entra na cozinha onde Sirin está muito zangado, fecha a porta e sem hesitar agarra-a pelo pescoço e empurra-a contra a geladeira.
Ela pergunta quando ele vai parar de interferir na vida deles e de fazer tantas besteiras. Ela sabe que foi ela quem mandou o convite para Nezir. Sirin grita por socorro e Atice entra e os separa. Bahar diz à irmã que não sabe que erro cometeu. Nezir é um homem muito perigoso. Para ele, Yelis e muitas outras pessoas foram sacrificadas. Atice pergunta a Bahar a qual homem ele está se referindo. Peril entra na cozinha e escuta quando Bahar conta à mãe que o homem sentado na sala é Nezir. Ela se surpreende enquanto Sirin tenta se defender dizendo que não o convidou. Nizam e Seida passam pela cozinha e caminham em direção à entrada em busca de Doruk. Peril retorna nervosamente ao pátio e Bahar espera que sua mãe se distraia para dar um tapa forte em Sirin. Ele então pede desculpas a Atice e vai até a entrada com sua filha, que lhe diz que não consegue encontrar Doruk. De repente, Sirin sai furioso da cozinha e, na frente de todos os convidados, derruba Bahar no chão e bate nela com força. Atice faz com que Sirin entre em seu quarto e a tranca. Bahar se levanta e prefere se preocupar com o filho. Todos procuram o pequeno. Seida pergunta a Atice o que está acontecendo e Atice responde que o homem na sala é Nezir, mas eles precisam se preocupar com Doruk agora. Seida fica chocada ao ouvir aquele nome. Ela caminha lentamente em direção à saída da casa e vê Nezir ao longe. Ela caminha atrás dele. Todos procuram Doruk por toda a vizinhança, mas Nezir descobre que o menino está escondido no jardim de uma casa. Doruk diz a ele que não quer ser circuncidado até que seu pai chegue. Nezir diz que promete que isso não vai acontecer se ele não quiser, mas que ele precisa sair dali. Doruk sorri e aceita. Nezir o pega nos braços e todos ficam aliviados ao ver a criança segura. Todos voltam para casa e Nezir promete a Doruk que verá o que pode fazer por seu pai. Nezir sai com Bahar e Arif e pergunta quem está cuidando do caso de Sarp. Bahar responde que Kisme o representa. Arif confessa-lhes que esta advogada é sua irmã. Nezir diz-lhes que se Sarp está a ser representado por Kisme, então ele está em boas mãos, já que ela é conhecida por não perder nenhum caso. Arif diz que duvida, pois segundo sua irmã Sarp não quer que ela o ajude. Bahar diz com raiva que não entende a atitude de Sarp, não se deixa ajudar e num dia tão importante como hoje, ela entra em casa. Arif confessa a Nezir que o caso não é simples, a verdade é que encontraram o corpo da mãe de Sarp e ele está sendo interrogado a respeito. Nezir ordena que Azim vá à delegacia e encontre Kisme. Uma vez lá, ele ligará para você. Seida chega andando devagar e pede que Nezir a ouça com atenção. Arif tenta evitar uma cena, mas Nezir pede que ele a deixe falar. Com lágrimas nos olhos, Seida pergunta se ele já conheceu Yelis, que mais que amiga era sua irmã. Em sua vida havia apenas ela e Bahar. Yelis era uma mulher decente, calma e tinha 2 filhos pequenos, porém, ele a assassinou. Seida diz a Nezir que tudo o que ela deseja é que ele viva no inferno desde o dia em que ela tirou a vida dele. Ela entra na casa e Nezir diz que não precisa que ela o deseje. A vida dele já é um inferno. Poucos minutos depois vemos que Doruk está com Nezir no pátio mostrando-lhe suas decorações. Seida entra em casa e Bahar diz à mãe que Peril deveria ter fugido quando ouviu falar de Nezir. Bahar entra novamente na cozinha onde encontra Seida batendo em Sirin e colocando seu rosto em um bolo quente, enquanto diz a ela que por que não? Culpa de Yelis estar no subsolo e terem que servir bolo ao seu assassino. Bahar pede-lhe que pare. Sirin corre até a máquina de lavar louça para molhar o rosto, pois conseguiu queimar-se um pouco. Bahar entra na sala e pede desculpas a todos os convidados. Hoje tiveram muitos imprevistos e Doruk não quer continuar sem o pai, então, infelizmente, tiveram que cancelar o evento. Os convidados dizem que não há problema e saem de casa. Bahar entra na cozinha e pede a Enver que leve Sirin ao hospital, pois seu rosto estava vermelho. Sirin sai de casa com o pai e Seida fica sozinha na entrada. Ela vê um carro chegar e parar na frente, Kisme e Sarp descerem dele. Eles entram no quintal e os filhos recebem o pai com um grande abraço e ficam muito felizes. Sarp olha para Bahar que não diz nada e olha para ele com raiva e decepção. Então Sarp vê Nezir, mas prefere não comentar o assunto. Bahar pega seu telefone de uma mesa e Nizam entra com ela para ver seu irmão. Nezir pede a Sarp que mude sua expressão feliz. Talvez não pudesse ter dado uma festa melhor ao filho. Sarp se aproxima dele e pergunta se ele veio verificar se deu todo o seu dinheiro para sua, já que essa era sua condição, ele queria vê-lo vivendo miseravelmente.
Nezir diz a ele que ele não sabia o que ele queria dizer, ele nunca ordenou essa condição para Sarp. Bahar entra no pátio com determinação e pede a Sarp para conversar. Ao se aproximar, Bahar pede-lhe sem rodeios que lhe conte sobre suas fotos íntimas com Sirin. Sarp fica surpreso e não sabe explicar. Seida está tirando a louça da sala e ouve a campainha tocar. Ela vai até a porta e ao abri-la vê que Henry está com Arda nos braços. Seida começa a chorar incontrolavelmente de felicidade enquanto abraça o filho, ela não consegue acreditar. Henry apenas olha para ele sem dizer nada. Doruk se aproxima da porta e sorri ao ver esta cena. Sarp e Bahar saem pela porta dos fundos da casa. Sarp tenta explicar a ele que todas aquelas fotos são falsas e uma configuração completa. Sirin já confessou tudo, até Enver e sua família já sabem a verdade, mas Bahar chateado diz a ela que ela não acredita em uma palavra dele. Ela está cansada de ele machucá-la, mas ela lhe dirá algo. E ela não vai machucá-lo mais, não vai permitir que suas ações continuem afetando-os como família e esperar até que um dia ela e seus filhos consigam esquecê-lo para sempre. Eles farão uma nova vida sem ele. Sarp grita várias vezes para ele calar a boca, mas Bahar não para e jura que irá odiá-lo a cada segundo de sua vida até o dia em que ele morrer. Sarp grita com ele que ele não tem culpa de nada, nem tocou em Sirin. Tudo o que ele viu é invenção daquela maluca do Sirin. Enver chega e tenta parar a briga e manda que entrem e finjam que estão bem, pois seus filhos estão esperando por eles. Bahar caminha, mas Sarp diz a ele que certamente tudo isso se deve a Arif, ele é o culpado de tudo e o trocou por aquele homem. Bahar se lança sobre ele e o empurra com força enquanto diz que o despreza com todo o seu ser. Ela entra no pátio novamente com Enver. Seida recebe Bahar com a notícia de que Arda veio visitá-la. Bahar o cumprimenta e o abraça assim como Nizam. Todos ficam felizes em ver Arda com sua mãe. Sarp entra novamente no pátio e parabeniza Seida. Depois entra na casa onde encontra Munir e pede que ele continue a comemoração. Da porta, Sarp testemunha como seus filhos sorriem e abraçam Arif. Ele enxuga as lágrimas e vai até a sala onde está Henry. Sirin sai do banheiro neste momento e percebe que Henry e Sarp estão no mesmo lugar. Ela sente que Sarp está tão furioso que vai persegui-la e se vira, mas esbarra no nome que será realizado na circuncisão de Doruk, que fere gravemente o braço na queda. Todos tentam ajudá-lo. Bahar e as crianças saem para o quintal. Doruk conta a Nezir o que aconteceu e fica muito triste porque sua operação terá que ser cancelada. Nezir pede que ela não se preocupe, pois chamará outra pessoa para ir até sua casa e realizar o procedimento. Porém, ele já precisa sair porque tem assuntos pendentes. Doruk agradece profundamente pela ajuda e pede que não se esqueça de visitá-lo novamente em breve. Nezir o abraça e diz o quanto o ama. Finalmente, ele se despede. Su está repreendendo Peril por ir à festa de Doruk e sempre abordar aquelas pessoas com a desculpa de que os irmãos deveriam estar juntos. Peril concorda com o pai e diz que agora sabe que deveria ficar longe deles. O melhor será começar uma nova vida com seus filhos em outro país. Sua se senta ao lado da filha e diz que o apartamento que alugaram em Londres ainda está vazio, ela pode começar sua vida lá. Você deve perceber que há muitos homens que apreciariam sua juventude, sua beleza, sua riqueza e sua liberdade. Além disso, se você está preocupado com Sarp, a verdade é que ele não merece os gêmeos nem ela. Peril diz ao pai que aceitará tudo com uma única condição: nunca mais verá Sirin. Ele não falará com ela nem lhe dará dinheiro se puder prometer que partirá amanhã. Sua promete a ele que nunca mais verá Sirin. O homem designado por Nezir para realizar a circuncisão de Doruk chega em casa, se apresenta e entra na sala para preparar tudo. Poucos minutos depois, vemos Doruk na sala pedindo ao pai que o deixe escolher seu padrinho. Sarp pergunta quem ele gostaria e Doruk responde que Arif. Tudo fica em silêncio, mas Sarp aceita e abraça o filho. A circuncisão é realizada e todos parabenizam o pequeno. Munir avisa Sarp que ele deve ir embora agora e após se despedir sai de casa. Ele recebe uma ligação de Sua e anota pedidos. À noite todos se preparam para voltar para casa. As crianças se despedem de Arif e dos avós e Sarp deve esperar um táxi. Seida entra no banco de trás do carro de Henry com Arda e coloca vários presentes de Doruk no porta-malas. Bahar e seus filhos também entram porque Henry os levará para casa.
Seida pede a Bahar que permita que ela fique com o filho, já que ela só tem 2 dias para aproveitá-lo.